Seja bem-vindo ao Housing Cash, seu podcast do mercado imobiliário. E hoje, no episódio número 8, nós vamos falar bastante sobre leilão. Seja bem-vinda. Exatamente. Obrigada. E hoje nós temos a presença de um casal que vem se destacando. E a gente já até comentou nos bastidores aqui que a gente já tem algo em comum. Muitas denúncias, não vou falar sobre isso. Mas seja bem-vinda, Yara e Juan Borges. Obrigado. Muito obrigada, muito Prazer obrigada. estar aqui, né? É um prazer para nós, né? A gente já acompanha vocês já há algum tempo. Estamos no mercado, assim, de corretagem há pouco tempo. Então, vocês realmente é nosso espelho e a gente fica muito Amém. honrado de ter sido convidado para verdade, participar verdade. aqui É bom ver desse casal projeto. trabalhando junto. É. É bem legal. Exato. Já é outro ponto Outro também, ponto em né? comum. E o terceiro ponto que a gente vai falar bastante também é a questão de levar informação, conhecimento. Então, hoje vocês já têm se posicionado em relação a isso, né, no mercado, de levar informação, estão com mentoria, com lives, enfim. Até dentro de um nicho que tem muita pouca informação, na verdade, que é em muito relação ao pouco, leilão, verdade, né? Se verdade. fala muito pouco, se sabe muito pouco e parece que as pessoas não querem falar para que os outros não façam, né? Exato, é muito querem isso. contar, aham. É verdade. Mas antes até da gente entrar sobre o leilão, a Yara até falou que como corretores, né, vocês estão há pouco tempo, mas eu queria que vocês falassem assim, de como que começou em questão ao mercado imobiliário, se já tinha trabalhado antes, se tem alguém da família, como que foi esse início com construção, Bom, Leandro, com pra obra? gente é o seguinte, nós somos servidores públicos, né? Então, eu e ela, a gente trabalha no mesmo órgão e tem uma peculiaridade lá da gente trabalhar um dia e folga 3. Então, nesses Olha. 3 dias, a gente sempre Bom demais, né? Bom demais. sempre procurou alguma coisa para que a gente pudesse empreender, né? Ela já mexeu com bolsa, eu já mexi em camiseteria, mas a gente viu que o mercado imobiliário realmente proporcionaria para nós lucros muito bom. E um detalhe, como a gente é servidor, a gente poderia usar o crédito bancário para poder fazer uma alavancagem patrimonial. Olha. Então, lá em 2020, a gente resolveu fazer uma casa para venda, uma casa no Tijuca. E assim, na cara e na coragem, pegamos ali um projeto que a gente queria, de uma casa que a gente moraria. Fizemos no Tijuca uma mega de uma casa padrão Alphaville. E aí começou os percalços, né? Daí teve muito BO. Na época ele tinha camiseteria, então quem realmente tomou a frente dessa parte de construção foi eu. Então, assim, eu não entendia nada, né? Eu sou servidora pública, não entendia absolutamente nada. A gente fez um financiamento de terreno, mas construção, só que as contas foram feitas erradas. Então, logo de cara, a gente já percebeu que Planejamento ali planejamento da da obra. Então, nós já de cara a gente viu que não seria para morar. De cara, a gente já fazendo Mas as a intenção contas. inicialmente era para morar. Isso. Lá no primeiro mês, Lá no primeiro Quando a gente momento. realmente olhou o custo e Isso. mesmo com todos os Os erros, erros. que a gente foi vendo outros erros depois. Mas lá no começo a gente já viu que o lucro que daria seria um lucro legal. Isso, seria Ela olhou pra mim e interessante. falou, cara, se a gente vender, a gente paga, pega um dinheiro e faz uma para nós já com entrada, já Sem dívida, sem muita dívida. E Então naquela aquilo época- ali foi o que brilhou nossos olhos Deu lá no start começo. ali. Deu o start. Isso. Naquela época vocês já tinham um imóvel próprio, morava de aluguel, como que era? Eu já tinha um imóvel próprio que eu tinha, mas a gente procura morar de aluguel, a gente mora até hoje, porque hoje a gente usa todo o nossa margem ali para poder fazer financiamentos. É o que eu sempre falo, né? Acho que o X do mercado imobiliário, que você consegue fazer uma boa alavancagem, ganhar dinheiro com o dinheiro do banco. Então, isso a gente sempre leva como primordial. Hoje a gente vai, né, agora no final da ano a gente vai começar a construir nossa casa, mas a gente vai deixar nossa margem ali realmente para fazer Pra continuar o negócio. Inclusive com o Rafael, que estava aqui. A obra. Isso, ele que vai fazer a nossa Sim. casa. fazer a nossa próxima casa. E aí, lá em 2020, quando a gente começou realmente a desenvolver o imóvel, muitos percalços, enfim, ficou pronta, graças a Deus. Foi aí que a gente se atentou para a questão da corretagem. Quando a gente bateu na ponta do lápis que de 870 mil o corretor ia levar 40, a gente olhou, olha, tem outro caminho a ser percorrido aí, né? E eu já gravava conteúdo de financiamento imobiliário.
Porque como eu tinha feito a casa financiada e assim, muita gente não sabe que a Caixa financia terreno mais construção, que a Caixa faz a questão do adiantamento, tem várias questões... Até porque foi em 2020, né? Quando vocês Isso. fizeram. Em 2020 ainda tinha menos ainda informação, principalmente Exato. na questão da Porque terreno mais construção. foi no início do ano? Ou já Foi bem no início. bem no início. Foi no final de 2020. Ah, é verdade. No meio a gente começou a fazer todas as Isso, tratativas, foi, porque foi. demora. Até todas as isso questões mesmo. para o Todo dinheiro estar na tua processo. conta, você começar, demora aí de 90 dias, 120 dias, né? Projeto e tudo mais. E aí a gente começou a se atentar para a questão da A corretagem. questão da corretagem, além disso, do valor, entrou na nossa vida também para uma amiga da Yara que foi lá captar a nossa casa e falou: mas você já fala sobre isso no Instagram, já pensou? E a gente. É um caminho que é percorrível, né? Possibilidade. Mas assim, quando a gente não conhece essa parte da venda, parece que é tão difícil, né? É. Quem que vai comprar uma casa de 870? Cara, quantas pessoas chegou pra mim e falou: vocês são loucos, quem que vai pagar 870 mil no Tijuca? Tijuca. Sim. Um monte de gente falou: vocês vão morrer com essa casa aí, não vai vender. E nós vendemos antes de pagar a primeira parcela do O financiamento. financiamento. Olha Deus só. Exato. Então, de pronto, assim, vocês não levaram nem 2 meses pra vender. Do Habits, não. Foi É. o quê? 36 dias, o cara Foi. já tava lá Nossa. entrando Foi. na casa. E aí, Foi, e aí dá aquele gás, né? Que vocês falam, opa... A gente estava cheio de dívida, querendo ou não, como eu falei, teve o problema financeiro de erro. Foi calculado uma casa de 450 mil, eu gastei 600. Nossa. Então, e ainda ó, assim a margem foi boa. e ainda assim a margem foi boa. É o que eu sempre falo, no mercado imobiliário a gente nunca perde. O pior que pode acontecer é empatar. É né? igualar. Né? Claro, você fazendo um bom estudo de viabilidade antes, porque a gente vê principalmente no leilão, né? Só dando um spoilerzinho aqui. Se você não estudar, há a chance de você perder dinheiro, de seu dinheiro ficar empatado, de você pagar e não conseguir pegar aquele imóvel. Então, o mercado imobiliário é bom, é legal, mas a gente tem que sempre fazer sentar a bunda na cadeira e estudar. Sim. A gente vem da via de concurseiro, então o que a gente faz? Cara, baixou o edital lá, lê o edital inteiro. Pô, você entender como que funciona inteiro um financiamento de terreno mais construção. Porque o pessoal vai fazendo na tora e depois... Cara, é muito dinheiro envolvido, entendeu? É bastante dinheiro envolvido. E até por conta da questão do estudo, da educação, surgiu o Housing Cast, porque é o meio de comunicação realmente Sim. para trazer essa informação. Porque, como você acabou de dizer, a gente precisa ter esse hábito de estudar, de entender. Porque nessa Porque ocasião... são negócios. E Exato. negócios você precisa Sim. saber quais são os riscos, aonde eu posso, onde eu não posso, onde eu devo, onde eu não devo. Só que você precisa procurar a informação também. Porque às vezes não necessariamente o que está escrito, de fato, porque você tem que ter a vivência. Com certeza. Nada melhor do que você ver a vivência de outras pessoas para falar, putz, então essa via aqui que eu preciso tomar Esse nessa é o caminho decisão. mais fácil, Exatamente. Inclusive, foi vendo esta vivência que fomos para o leilão. Exato, né? É porque verdade. quem comprou a nossa casa era um corretor que trabalhava com leilão. Olha aí. Foi um corretor, Ele então. vive disso. Ele vive de leilão. Quando a gente Entendeu? entendeu ali Sim. aquele... As Cara, possibilidades, né? o que aconteceu? Só pra gente... A gente tava lá na venda, Na tal, verdade, eles- então, numa casa que era a princípio para vocês Morarem. morarem, mudou a Mudou- vida de É vocês. verdade, né? É, É verdade. mudou a vida de vocês. E como que é, né? Aí eu até sempre eu entro na questão de Deus, porque assim, às vezes Deus te forja ali no momento e você, a partir daquilo que você consegue vencer, Sim. muda a sua vida. Porque, gente, a gente chegou ao momento de escolher a quanto que ia pagar. Porque realmente, no final dessa obra, a gente tinha de dívida aí mais de 400 mil reais Olha de cartão só. de crédito e a gente desesperado, né? E aí, de repente, pã, começou. Aí começou Isso. a entrar, aí entrou na corretagem, a gente estagiou. É que Deus, ele te ensina na dificuldade. Exato. Né? É porque Exato. você precisa passar pelo processo para poder fazer o processo. Exato. Exato. E na época do final da obra, foi quando a Su, que é uma corretora de imóveis, foi para fazer a captação e olhou o meu Instagram. Olha, você já fala muito sobre construção e tal. Acredito que você tem o perfil de corretagem. Vamos lá, no mesmo dia, já o gerente dela de vendas já me ligou, já me chamou para estar lá no outro dia. Aí que eu comecei. E aí foi aonde eu falei para ele, cara, eu venho de uma família de vendedores. Se eu vendo, comercial. eu falei assim, eu vou vender casa, a gente tá precisando de dinheiro. Não deu 1 mês e meio, eu fiz a minha primeira venda, Olha começou a cair, aí foi, né, lindo?
E aí já vendemos a casa e realmente mudou a nossa vida. E aí, até falando dessa questão de Deus, como que ele usou as pessoas, né? Demais. Então, demais. usou essa corretora para falar, olha, Demais. aqui dá... E usou o outro corretor. Aí para Hoje você ver a Leandro, questão, eu né? tava falando, eu até me arrepia A a gente gente é muito falando, grato. porque realmente eles foram colocando, eles não, Deus, foi colocando pessoas impressionante. Momentos que a gente precisava, assim, tava desesperado, de repente, pã. Teve um 15 mil reais, era assim. Teve um colega nosso, ele é do serviço público também, mas tem uma empresa muito consolidada aqui em Campo Grande, e aí a gente tava desesperado, tipo, faltando R$ 1.000 para poder terminar a medição, pra gente receber R$ 25.000. Falei pra ela, cara, eu vou lá pedir pra ele o dinheiro. Cara, ele parecia que tava esperando eu chegar lá. E pedir. Já sabia. Né? Pô, não, tranquilo, pô, beleza, tal. Não, Talvez já vamos- entendia a necessidade, só que ficou esperando vocês pedirem, porque não vai ser exato, é isso aí. invasivo, né? Isso. E já vamos fazer o merchan dele. Sésamo, é o Nelson, dono da Sésamo, muito nosso bom, muito parceiro, bom. que realmente naquele momento também foi um divisor de águas para nós, que nós precisávamos de dinheiro para continuar essa obra, né? E depois ali, conseguiram vender, qual que foi o passo, assim, que vocês olharam um pro outro e falou, e agora? Vamos encarar outra? Porque estamos com várias possibilidades, Ou vamos né? estudar mais um pouco, como vamos que entender foi o financiamento. essa saída, né? Quando a gente vendeu a nossa casa lá, por mais que a gente teve lucro, o que a gente pensou? Pô, enfrentar mais um ano de obra, será que é o interessante agora? E aí deu bem menos lucro do que a gente imaginava também essa casa, tá? Só que a gente começou a olhar para outros investimentos dentro do mercado imobiliário. Porque, assim, quem não conhece o mercado imobiliário de dentro, parece que é sempre muito dinheiro. Eu tenho que gastar muito para mim poder investir. Mas não. Quando a gente olhou, por exemplo, compra de apartamento na planta, a gente falou, pô, a gente pode colocar uma grana ali, pagar uma parcela e já deixar um pouquinho desse dinheiro ali. Foi o primeiro passo que a gente fez. A gente comprou o Joy Highline, que na época a gente pagou 588, hoje ele já está valendo R$ 816.000, e a gente gastou só 55 até agora. E aí também, como esse cara comprou a nossa casa, mexia com leilão, ele começou a dar pô, vai lá, não sei o quê, aí a gente, Estudar. cara, a gente caiu assim, imersão mesmo, vídeo, e não compramos nenhum curso, tá? Porque o que acontece? E aí até o que a gente sempre fala para os nossos alunos, é legal comprar um curso de quem não é de Campo Grande, é legal, tal, mas hoje esse enlatado que tem, fala, você pode comprar uma casa lá em Fortaleza. Gente, não é assim. Você tem que olhar o imóvel, você tem que entrar dentro dele. E aí a gente começou a estudar, e começou a ver leilão, aí a gente achou um que era 48 mil. Um apartamento lá Mas no aí vocês Centenário. começaram a estudar conteúdo de pessoas que não são daqui. Que não são daqui, e outra, a gente começou a estudar os editais da Caixa. Começamos a estudar a lei de alienação fiduciária. A gente começou a ver como que a Caixa retomava esse imóvel. Começamos a ver o que é leilão judicial, o que é extrajudicial. Então a gente fez um compilado total, aí... Pô, bebemos na fonte ali da Perini, pouquinho. Da Charlene. Da Charlene. E aí a gente fez ali até a gente se sentir seguro. E a primeira arrematação nossa foi à vista. Então a gente fez a primeira arrematação com R$ 70.000. E aí eu falei pra ela, cara, e agora? E era 70 mil da arrematação, mais 5% do leiloeiro. Então ali a gente falou, ou vai ou racha, né? E, cara, deu tudo certo. Deus é tão maravilhoso que só para vocês entenderem, a gente arrematou à vista, e aí sim a gente recebeu a casa, fizemos vendas, aí começou a ter mais dinheiro em casa. Já estávamos dentro do mercado imobiliário com o outro braço, que é da corretagem. Que realmente tem uma boa rentabilidade, né? Sim. E aí a gente arrematou mais 3 casas financiadas. Aí a gente ficou com 4 imóveis e esse aqui já estava pronto. Aí a gente arrematou uma casa lá no Jardim Itália, ali no Jardim Aeroporto, fomos lá, chegamos lá. Oi, tudo bom? Arrematamos a casa aqui e tal. A senhora mora aqui, a senhora é proprietária? Não, sou inquilina. Então, o contrato que a senhora tinha de 3 anos já não vale mais, que eu que sou proprietário, meu filho, meu Deus, desespero. Filho dela trabalhava na base, era temporário na base. Virou, e a gente com aquele apartamento lá que a gente tinha pagado 70 mil para vender. Já pronto, já reformado, com todas as nossas estratégias. A gente meio desesperado, porque tinha muito dinheiro empatado lá. E vocês tinham colocado para vender por quanto? A gente pagou no final de tudo, tá? 92 mil, e ele foi avaliado em 176. Então tinha uma boa margem de lucro ali.
E aí, eu precisando desocupar essa casa do Jardim Itália com um apartamento parado, resumindo a história. Deus é tão maravilhoso que a gente conseguiu vender sem entrada e eles só entraram com o nome. Para os inquilinos da casa, da outra casa arrematada. De repente saíram na casa deles e hoje eles estão felizão lá. Eles Claro que- pegaram O apartamento. Olha A gente tirou o inquilino de uma das nossas arrematações Colocou e no primeiro. colocou Sem na entrada. Claro, a primeira gente arrematação. perdeu não, a gente Deixou deixou de de ganhar aí uns 25 mil reais. Mas para o momento total, foi excelente pra gente. A gente teve um lucro de A gente uns colocou 60 mil. uns 50 a mil no gente bolso. acaba entrando também não só na questão do lucro, né? Não na só na questão questão pessoal. do dinheiro, Exato. né? Porque até pela questão realmente de Deus, ele não vai permitir que você tenha lucro sobre uma dor de uma pessoa. Exatamente. Só que, na verdade, ele trouxe resultado para as duas partes. Ou seja, você teve a venda do seu e você deu a possibilidade de uma pessoa morar no imóvel que é dela, para que ela não Perfeito. sofresse mais esse Exato. tipo de Perfeito. situação. E né? isso é o que a senhora fala, né, dona Rosa? Ela fala, a gente achou que era um problema e foi uma solução. Tanto é que ela falou para mim a semana passada, que eu fui lá no mesmo condomínio com outra cliente, que queria no mesmo condomínio, e ela falou, eu tô devendo a tapioca da doutora, viu? Eu falei, muito obrigada, e eu tô esperando, ó, já faz um mês e meio que você tá aqui na casa, você não me chamou até agora pra começar a tapioca, por quê? Ela, ai, E aí, às vezes, Poderia a gente- ser, vocês poderiam ter sido o casal que ia tornar a vida dela, assim, uma tristeza, Sim. quando, na Isso. verdade, se tornou uma luz ali, um Exatamente. caminho para Exato. ela. Exato. E eles não tinham também nada de entrada. Zero. Não teria Nem como para comprar pagar a casa. A gente documentação. pagou até a documentação. Então a gente pagou a documentação, a gente fez todo o registro, entregamos. E eu senti com nome? também que, entrando nisso de não só pensar pelo lucro e tal, eu senti que realmente tudo isso aconteceu porque, gente, eu tô falando que a gente tava apertado de dívida em julho do ano passado. Sim. Não foi nenhum ano. Não tem nenhum ano. Tá entendendo? Exatamente. Às vezes é Se Deus colocar também, né? colocando ali e falei, e agora? Qual atitude você vai tomar agora que você tá bem? Você não tava ruim atrás? E agora que você tá bem? É porque Deus, ele faz uma prova ali com a gente, né? Até mesmo para poder te provar no muito que ele vai te colocar. Exato. Porque o pouco é uma coisa, é uma situação, mas no pouco você tá ajudando, no pouco o seu coração, ele é um coração Grato. Grato. e que tem um amor pelo próximo, ou Exato. não, no pouco eu só tô pensando em mim. Você acha que Deus vai colocar no muito? Não vai, né? É verdade. E o mercado imobiliário, ele é muito isso. Sim. Ou seja, se eu não amo o próximo e não faço pensando no próximo, não é pensando no dinheiro, porque de fato o mercado imobiliário ele transforma vidas. E vocês são testemunhas É verdade. disso. Sim. É verdade. A vida foi transformada em menos de um ano. E não só a vida deles, né? Mas a vida de quem tá envolvido nos Sim, negócios que eles estão sim. fazendo. Porque é dessa forma que Deus Aham. trabalha e abençoa. Você só será realmente muito próspero no mercado imobiliário. Quando a gente fala próspero, não é riqueza, é prosperidade como um todo, realmente. Amém. Se de fato o seu coração ele é voltado para pessoas, porque nós lidamos com sonhos, com Sim, projetos, né? Que são coisas assim que às vezes para essa pessoa ela só vai que nem ele não tinha entrada, não tinha dia da Gente, documentação. eles vieram de Recife. Você imagina para ele Porque a conseguir princípio, comprar. pro mercado, você olhar esse cliente, ele não é o ideal. Não. Sai fora daqui e o próximo. E outra, uma casa avaliada em 176 mil, eu tava dando 30% de entrada, eu vendi por 140 no final, né? A gente pegou 143 que ele tinha um subsídio. Mas, gente, não é interessante pro corretor, não é interessante pro cara que tá vendendo, não. Mas ali, naquele momento, se tornar... Nós tivemos uma visão de tão interessante para nós, né? Porque, assim, as circunstâncias que nos... Pô, beleza, eu vou aqui, mas ali vai liberar a minha casa. Querendo ou não, a gente pensou muito nessa questão de realmente ajudar eles a não passar por aquilo. Já era a segunda vez que eles tinham passado. O Nossa. desespero que ela me olhou o dia que eu bati naquele portão, Eu falei, eu nunca vou esquecer. falei pro Juan, Eu deixa eles, Tanto aí é a que gente... no dia eu já falei, ó, a senhora não me deve... Ó, a menina tinha acabado, a ex-proprietária sabia que ia pro leilão, foi lá e renovou o contrato para 3 anos. Puxa. Nossa. Tá entendendo? Você vê ali algumas Uma dúvida em relação a isso. Quando o imóvel ele de fato tá no processo ali para entrar para leilão, não vai Mas nenhum... antes de entrar tá. nessa questão, vamos começar do início. É que a gente vai falando e as coisas, né? Do início, assim, Tudo bem. como começar a atuar em leilão? As primeiras etapas, assim, as fases, onde que vai, onde que procura, enfim, para daí a gente entrar nessa questão Sim. quando tiver alguém. Então, o leilão, ele é assim,
ele te traz muito retorno, mas você precisa se aprofundar em cada edital e em cada modalidade, principalmente em leilões judiciais e extrajudiciais. Cada um tem a sua peculiaridade, tá? Os leilões judiciais, a gente tem a figura do juiz, a gente precede um direito ferido, um direito de um trabalhista e esse imóvel dessa empresa foi a leilão, ou até, por exemplo, de dívida de alimentos. Você pode perder o seu imóvel com dívida de alimentos. Então, sempre precede um processo judicial que é moroso, que é dificultoso. Quem elabora esse edital de leilões judiciais é o juiz. Então, tem muita burocracia. Tanto que, para os nossos mentorados, a gente sempre adverte que, antes de arrematações em leilões judiciais, a gente precisa de uma ajuda jurídica. Do advogado realmente ler o edital. Analisar rito processual, se Isso. todas as pessoas que deveriam ser citadas foram. Porque, realmente, no leilão judicial, tem excelentes oportunidades. A gente tem fazenda lá avaliada em Exato. 46 milhões, sendo vendida por 13. Olha. Legal, muito Exato. Só que assim, quem tem 13 milhões que está perdendo, também tem condições de contratar um bom advogado, de tentar Exato. barrar algumas fases desse processo, que realmente fica bem complicado. Tanto né? que imóveis de maior valor, sejam eles residenciais ou mesmo rurais, a gente vê que estão mais nos leilões judiciais. Porque o leilão extrajudicial, querendo ou não, para você perder é muito rápido. Então, é muito fácil. E Tá? o que seria, Hoje, assim, o extrajudicial. Casos assim. Tá, o extrajudicial, ele vem realmente da lei de alienação fiduciária. É um financiamento que você deixa de pagar. Não precisa de um processo, de um rito processual judicial. É muito fácil. Quando você assina ali, quando você faz o contrato de financiamento com o banco, seja Caixa, Santander, que são os principais, né, que hoje, Bradesco, que tem muitos imóveis retomados para si, quando você faz esse contrato, você está ali, alienação fiduciária. Você não é proprietário, você é possuidor até você quitar esse contrato. Sim. Seria como se fosse tipo um propriedade do usufruto, banco. né? Exato. Perfeito, Exato. perfeito. E Uma analogia. na questão, tá, eu só não consegui pagar o financiamento. Vocês trabalham muito com apartamento, a gente também. Uhum. E a gente até já teve casos, né? Não de fazer a operação do leilão, mas como se fosse. Do cliente ali que está com 70 mil de dívida de condomínio. Também entra nesse extrajudicial? Ou é um outro processo? Bom, assim, só pra gente... Vou voltar um passo antes, o que acontece? Então, lá na Lei de Alienação Fiduciária, ela é uma lei de 97, que teve uma alteração legislativa agora em 2023. Então, hoje, de forma administrativa, o banco consegue fazer essa retomada, tá? Não tem um prazo estipulado dentro da lei de alienação fiduciária. Olha, você vai dever uma parcela em 15 dias, 30 dias. Não, isso vai de banco para banco. A gente Ele pode entender que a partir do primeiro momento que você... No Deixou primeiro dia que Isso. você deixou de pagar... Ele já pode fazer alteração essa... importante, até para deixar para quem está nos assistindo, é o seguinte: depois da alteração de 2023, quando o banco te chama lá para falar, olha, você tem que pagar essa dívida, você não tem que pagar mais só as parcelas vencidas. Você tem que pagar também as vincendas. Então, assim, você provavelmente vai ter que quitar seu saldo devedor. E tem os honorários do advogado também. Ainda não, por causa da forma administrativa. Que é o banco que te isso, chamou. É o banco isso. que te chamou para sim. fazer um acordo, sim. entendeu? Você é notificado. Isso, Aham. é notificado, Ele tem que lá. te notificar. Pegar de volta. É aí que mora o leilão extrajudicial. Não precisa de advogado, viu? É de forma realmente o banco fala assim, Amigável. tá indo para leilão, se você não pagar, vai para leilão, beleza? Foi para leilão, gente. E qual que é o prazo quando tem essa notificação de falar, ó, tá indo para leilão e de fato foi? Normalmente eles dão ali coloca, acho que depois de 72 horas? depois de 3 meses devendo, eles fazem uma notificação. E aí vai depender o rito de cada banco, tá? Isso. Mas eles fazem a notificação para você comparecer lá 7 dias, 10 dias, depende de cada banco, como que você vai para você tomar pé da situação Do que tá e entender o que está acontecendo. A Caixa, ela fomenta o financiamento imobiliário, né? A Habitação no Brasil. Então, ela é responsável por 70% a 80% dos financiamentos. A Caixa, ela é um pouquinho mais, ela tem um pouquinho de uma expertise melhor no leilão. Mas a lei de alienação fiduciária, ela fala que obrigatoriamente vai ter que passar pelo primeiro e segundo leilão
até ser incorporado de novo ao patrimônio do banco, tá? No primeiro e segundo leilão, o ex-proprietário ou o ex-possuidor, ele tem o direito de preferência, tá? Tá, nesse Depois caso aí disso- do primeiro leilão, seria o valor de venda real dele. Valor do mercado. Isso, eu falei Aí- de mercado ou valor venal. O que for maior, ele vai a leilão nesse primeiro, ele vai para esse primeiro leilão, tá? Aí no segundo já é a Caixa que dá esse valor? Valor da dívida, tá? Ah, é o da Qual que é a dívida. diferença, tá? E aí a gente vai entrar especificamente na Caixa, tá? Isso. A Caixa, ela tem outras modalidades. Como ela tem muito imóvel e eles não são vendidos no primeiro e segundo leilão, ela tem outras modalidades de venda. Agora eu vou te responder aquela pergunta do IPTU e condomínio, tá? Lá na Caixa, primeiro leilão, dívida, valor do mercado mais dívidas próprio terreno, aquelas dívidas que acompanham O o imóvel. imóvel, tá? Segundo leilão, valor da dívida, provavelmente, tá? E aí, por que eu falo provavelmente? Porque a gente vê, às vezes, o segundo leilão tá mais caro que o primeiro. Mas como assim mais caro? Por quê? O cara incidiu o juro, ali ele fez ali um financiamento que estava corrigido pelo IGPM, tá entendendo? Pagou poucas parcelas. Pagou poucas parcelas. Então, assim, às vezes, o segundo leilão ele pode até estar maior do que o primeiro. Isso. Não vendemos no segundo leilão. Opa, aí o que acontece? A Caixa incorpora no seu patrimônio, faz uma alteração lá na matrícula, Exato. retomando Entrega a esse carta de imóvel. quitação para o ex, tipo assim, você quitou porque eu peguei o imóvel, você não me deve mais, esse imóvel agora é meu. Só que aí começam as modalidades interessantes para os investidores. Porque depois do segundo leilão, na Caixa, vai passar pela licitação aberta. Qual que é a licitação aberta? É o valor da dívida sem as dívidas próprio terreno. Aí E a aí é Caixa onde vai... vem o desconto, vamos dizer assim, um né? negócio bom. Além de do fato. desconto, ela vai te entregar sem IPTU e sem dívidas de condomínio. Nenhuma Zero dívida, ali pra zero. Zero. Ela não te entrega pronta, ela não te entrega sem dívida. Quando você pega esse Eu imóvel, não assumo a dívida dele. Isso. É Aí ela Que- paga ela antes paga- de você fazer. ela Entendi. paga depois da sua arrematação, você vai na prefeitura, Levanta tudo. levanta todo o histórico de débitos, manda para eles, eles pagam o boleto, e assim também no condomínio. Você puxa todo o extrato de. E não- CND não- ali, né? Certidão Isso. negativa Exato. de débitos, No né? estudo de viabilidade, isso vai fazer muita diferença. A gente já viu uma Muita. casa no Village Paraty que de dívidas próprio terreno tinha 22 mil. Pô. 22 mil é Mas muita vamos grana. imaginar, porque nesse caso seria se eu tô devendo o banco, né? Aí vai para essa questão. Mas vamos imaginar que eu paguei, eu nunca deixei minhas parcelas em atraso, mas o meu condomínio eu nunca paguei. Qual é a posse do condomínio em relação a esse bem? Teve até eu tava até falando com o Alex, que veio aqui, o Alex e a Cris, teve algumas mudanças legislativas agora do ano passado também, mas aí o que acontece? Entraria lá no judicial. Exato. E Porque daí. sairia da lei de alienação fiduciária. Exato. né? Porque em Ele relação ao banco tá tudo ok. Exato. Entendi. Tá entendendo? Acreditamos que entraria com uma ação judicial para que esse imóvel seja retomado pelas dívidas, mas num processo judicial. Só que Judicial, daí daí ele é então, por mais- exemplo, Mais demorado, o bem condomínio, moroso. Ele não vai buscar a caixa, olha lá, esse Não. cliente aqui, Não. ele vai por Não. outro caminho. Não. Ele vai mover uma ação, onde vai Uma ser ação, citado todo o rito é. judicial, vai ver quanto que tem. Se tem outras formas de penhorar para poder... Pô, é muito mais fácil para o condomínio penhorar uma conta, um bem imóvel, do que tentar chegar a retomar, às esse- vezes, um imóvel de moradia, né? Sim. Porque Ainda a gente mais se vê tiver financiado. muitas construtoras que foram embora aqui de Campo Grande mesmo, e na época não ficou aquele resíduo ali que não foi vendido, só que ela também não pagou o condomínio e ela perdeu esse imóvel e ele foi para leilão por dívida de condomínio. Condominiais. Porque, assim, não existia uma dívida de financiamento, mas existia uma dívida do condomínio ali, inclusive, assim, bastante imóveis, assim, que eu já vi em relação a isso. Aí só até mesmo para a gente entender, né? É. O que é a dívida do seu financiamento, Uhum. de que forma você perde, né? Perfeito. E qual é a dívida do seu condomínio. Perfeito. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu tô devendo o condomínio, eu não vou perder o meu imóvel, porque o condomínio Porque não necessariamente está ligado É. ali à questão da perca, e E é a né? questão até que a gente estava falando de algumas construtoras que fazem a questão do parcelamento além do tempo da obra, né? Da obra. E aí, quando soma, pode gerar essa situação. Exatamente. Eu pago aqui o banco, mas eu não estou pagando a construtora. E aí? Né? E, Então, e Sim, aí é pior ainda nesse É. caso, porque o imóvel é da construtora. É. Mesmo no financiamento, a propriedade, ela ainda continua sendo ali da construtora, né? Porque você construtora. fez um parcelamento direto com a construtora, né? O parcelamento, sim. É. Aham. E nesse caso que você falou de esperar esse tempo do primeiro leilão, segundo leilão e depois ir de fato para
Que é para as outras viável modalidades. pro público, vamos dizer assim? Não, desde o Todos é primeiro aberto. Ah, eu já leilão. tenho acesso desde o Sim, primeiro. desde É o um primeiro ciclo, leilão. tá? O leilão, ele é um ciclo. Aqui em Campo Grande, a gente vê um ciclo aí de 90 a 120 dias. E onde que eu vou? Onde que eu procuro? Eu vou na Caixa, eu vou em algum Como outro que é? site? Como Aonde que é? eles você? estão? Aonde eles estão? Como que É a gente dúvida acha? que a gente mais escuta. Exato. E é falta de informação, É. porque é muito fácil. É só você entrar Imóveis Caixa, procurar no Google, Uhum. você já vai ter acesso ali. Você só coloca a sua cidade. Filtro, né? É um filtro. É Mato Grosso do Sul, Gente, Campo qualquer Grande site e a de qualquer modalidade. instituição financeira, tá? O Bradesco tem o dele, o Santander tem o dele. E deixa a eu fazer Caixa uma tem o pergunta até em relação ao perfil comportamental da nossa cidade, né? Porque a gente teve até um feedback recente que a nossa capital tá entre as mais do Brasil no sentido de inadimplência. Inadimplência. Olha, aquele bom. É isso que eu queria. 15, bom. isso que eu queria Mais ou saber. menos. Até pelo boom de tanto São lançamento que a gente são tá dois tendo. índices que a nossa cidade é muito boa. É divórcio e Serasa. Inadimplência, É. Quem quer comprar Olha, a gente imóvel tem aí insistido barato. também, porque assim, quando você entra dentro do mercado imobiliário, por mais que a gente arremate de leilão, tenha surgido ótimos negócios, mas é no caos. É no É numa caos. doença, é numa É. separação. Mas até para entender em relação, porque vocês começaram ali estudando gente de fora e a gente sabe, grandes cidades têm muitos imóveis. Aqui tem demanda, assim, vamos dizer que, sei lá, uma porcentagem da população vou fazer- eu- resolva entrar nesse mercado. Tem Eu mercado vou te fazer para uma pergunta. Você nunca entrou lá, né? Não. Quantos leilões você acha que tem por semana em Campo Grande? Olha, eu imagino, assim, eu vou chutar, tá? Aham. Só porque eu realmente também nunca entrei. Eu nunca fui a fundo, apesar de uma época, eu falei, acho que eu vou mexer com leilão, porque eu vi realmente uma ponta de ganho ali muito bom, de negócios bons, né? Mas eu imagino que deva ter pelo menos uns 3 por semana. Positivo. É, Mais né? ou menos, tem de 2 a É. 3 por semana. Dias de leilão, tá? Mas cada leilão tem ele 2, 3, 4 Quatro lotes, tá? Isso. Então, ele tem 4 imóveis sendo leiloados. Então, E assim, esses é lotes, ele é o quê? bastante, tá? É por valor? Não, Não, é por lote imóvel. é por imóvel. Por imóvel tá? mesmo. Isso. A gente sempre, quando a gente vai, por exemplo, você comprou a nossa mentoria lá e o cara não sei nada e tal. Eu sempre mostro para os alunos que é um mercado que ele é cíclico, tá? o mercado imobiliário, né? E o do leilão, por 2 momentos, ele tem 2 ciclos no imóvel. Tem lá a retomada da caixa, tá? Quando a caixa retoma, você vai ver o imóvel passando pelo primeiro leilão, pelo segundo leilão, pela licitação aberta, pela compra direta e compra direta online. E o outro ciclo que tem é dos próprios arrematantes colocando esse imóvel para venda, tá? Que é a Por exemplo, continuação do processo. que é a Aham. continuação do processo. Então, você vê muito aquele imóvel que está no leilão, às vezes você vê ele sendo divulgado no No Infoimóveis. Infoimóveis. A gente vê isso acontecer. Pô, eu vejo que esse tipo de investimento no mercado imobiliário tem crescido? Tem crescido. Tem saturado? Ainda não. Mas a gente vê um aumento, pelo menos, de visualização. Sim. Porque como que a gente mede, tá? Não só pelo leilão no dia, a gente mede por... Quando você vai entrar, quando você começa a entender, você vai fazer o leilão lá no site do leiloeiro, tá? E lá no site do leiloeiro, eles contam por visualização cada vez. Então, você vê... Gente, quando a gente começou, tinha 350 visualizações. Hoje tem 1.500, 1.700. A procura mesmo. A procura, entendeu? Mas assim, é igual vocês falaram, é muito fácil ter esse acompanhamento. Você entende que, de certa forma, uma margem disso daí também são só pessoas curiosas? Com certeza. Que, de fato, não estão fazendo negócio, né? Sim. Eu ia até comentar isso. Talvez o aumento deva-se à questão da curiosidade por conta da informação hoje está chegando. Porque uma Isso, coisa, porque a gente tem que pensar, imagina uma loja, é a mesma coisa. Você colocou lá a oferta ali na vitrine, um monte de gente vai entrar. Não necessariamente todo mundo compra. E tem gente que fala, putz, ela tá valendo, vale 500, mas tá vendendo por 150. Mas também o cara, ele ainda tá naquela fase do medo, né? Ele, Isso, tipo, eu não vou mas tirar. exato. Mas infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente vê que muita gente realmente não vai procurar o porquê. Mas por que ela tá 150 mil? Por que de 500 ela tá 150 mil? O que tem nesse imóvel que ela tá 150 mil? E é aí que a pessoa às vezes faz mau negócio dentro do leilão. Sim. Entende? Porque às vezes realmente está com muito desconto, mas todas as dívidas acompanham o imóvel. Às vezes está com desconto pelo leilão da Caixa, mas lá embaixo tá escrito que ele tá com processo, porque às Ação vezes judicial. acontece, viu? E aí, então, assim... Da Caixa retomar e ele ir para leilão na alienação
alienação fiduciária, mas também esse imóvel está sofrendo uma ação judicial. Entende? Então, existe a possibilidade de ter um mau negócio. Claro. Muito. Porque senão as pessoas acham que leilão é só... Ó, vou até te contar um caso que aconteceu com um aluno nosso que nos procurou depois, tá? Recebi lá no Instagram, a gente recebe muita dúvida no Instagram. Imagina. Ô, Juan, tudo bom? Sou seu vizinho aqui da frente. A gente morava num condomínio. Cara, vocês estão mexendo com leilão e tal. Eu queria uma ajuda, uma consultoria de vocês. Ah, claro, vamos marcar uma reunião, vamos. O que aconteceu? Não, cara, eu fiquei empolgado na questão de leilão. O ano passado. Comprei um curso lá da menina lá de longe. Cara, vi uma oportunidade em Dourados, um terreno tal. Fui lá e arrematei. Vendi meu carro, 60 mil arrematei. Meu Deus. Tá, qual é o leilão? Judicial. Falei, tá, vamos analisar. Comecei a analisar. E as dívidas? Você contou? Não, dívida? Que dívida? Falei, as dívidas do imóvel vai acompanhar. Deixa eu te contar uma coisa. Aí, o que acontece hoje, para vocês terem uma ideia, como que ele não fez um mau negócio, porque em nome de Jesus isso vai se desembrulhar, mas ele já deve todo esse tempo, ele já faz 1 ano que tá na justiça, e chegou no impasse judicial agora. O juiz quer que ele pague o ITBI para emitir a carta de arrematação e a prefeitura quer a carta de arrematação para liberar para ele poder pagar o ITBI. Nossa. Ou seja, advogado, agora vai ter que gastar com mais advogado. Agora ele, antes era advogado da parte executada e da parte executante. Agora ele vai ter que entrar com o advogado dele para poder desembrulhar. Gente, fez um mau negócio. Coisas, né? Isso. E quando a gente fala nessa questão de dívida, entrou num processo judicial, né? Um leilão judicial. Vamos imaginar assim, só para até eu conseguir entender e até para quem está, né, nos assistindo, conseguir ter uma clareza em relação a isso. Exemplo, eu tenho um imóvel e eu estou sofrendo uma ação trabalhista. Eu tenho uma empresa e o meu único patrimônio é aquilo ali. Mas eu não estou pagando também esse apartamento e, de certa forma, ele foi para leilão, mas ele também tem uma ação. Então, são esses os custos, porque daí, além do valor ali que está no leilão, ainda a pessoa tem que assumir esse custo? Ou seria um outro tipo de processo também que pode estar dentro desse imóvel? Não, quando você, por exemplo, nesse exemplo que você deu, quando você vai arrematar esse imóvel e você vem a propriedade... Porque ele está sofrendo 2 tipos de ações. Uma ali, da alienação né? fiduciária e outra daquela justiça. Beleza, arrematei lá na alienação fiduciária. Esse imóvel agora é meu. Quem está sendo executado automaticamente? Você. Você vai ser executada por aquilo que ele já havia sido citado antes, tá entendendo? Porque o imóvel está respondendo... Porque a gente tem que pensar que a lei de alienação fiduciária é administrativa, beleza? Fechou, aquilo ali tá resolvido porque tem uma lei. Agora, lá na questão judicial, é muitos linhames, entendeu? Aquele cara que executou aquele imóvel, ele precisa receber. A justiça não vai deixar ele sem receber. E às vezes é você que vai ter que pagar. Para quê? Para que desenrole aquele imóvel que você comprou bem. Tá entendendo? Porque senão aquele imóvel, aquele bem, ele sempre vai ficar enrolado naquele processo, gente. Exato. E realmente a justiça, ela tenta ser justa, né? Mas às vezes ela acaba causando embrolho para todo mundo. Exato. O cara não recebe, você não pega o imóvel. E vocês sabem como que é prazo judicial, Sim. né? Até em questão que você falou de comprar em outra cidade, você usou o exemplo aqui, né? De Dourados e tal. Todo leilão, todo imóvel que eu for pegar, eu preciso visitar esse imóvel? O que você acha? Provavelmente sim. A gente aconselha sim. Por quê? As fotos que estão dentro do site da Caixa são fotos só da frente. Você não sabe se tem alguém morando. Normalmente, Mas eu não... E na informação nesse não caso, vem que tem gente morando? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem gente morando. Sempre tem. Ele sempre coloca que tem, mas às vezes você vai e não tem. Deixa eu só fazer um detalhe. Naquele imóvel que a gente vendeu lá pra Dona Rosa, vocês acreditam que a gente pegou a chave na construtora? Exato. Nossa. A pessoa fez financiamento imobiliário e nunca morou. Pagou e nunca morou. Gente, A gente foi os primeiros a pegar a chave. O imóvel tava perfeito. zerado. Mas 4 então, anos. primeiro, pensando no processo, para chegar naquela fase de vamos definir, vamos comprar, vamos arrematar, bater o martelo. Aí eu e ela lá, a gente visita, até para entender na questão do pós ali, né? Se vai ter liquidez, se a gente vai conseguir vender. Exato. Se vai ter algum retorno, enfim. De todos os lotes que nós... Porque assim, no leilão, às vezes no leilão do dia tal, tem 5 imóveis. Nós normalmente nos interessamos por um top. Só que a gente não fica só com esse estudo de viabilidade, porque quando a gente analisa, às vezes esse que a gente achou top, porque é a melhor oportunidade, outras pessoas vão achar que é a melhor oportunidade, a gente acaba perdendo o leilão. Porque vai subindo muito. Porque vai subindo muito o preço. Então, o que a gente faz?
o imóvel parece saudável. O que é parecer saudável? Não tem dívida, né? O valor tá legal, tá o valor de mercado, valor abaixo do mercado, com todos os descontos que nós esperamos. A gente faz uma análise do dia desse leilão. É 5 lotes, a gente vai fazer dos 5. O que mais nos interessa ali, a gente faz o estudo de viabilidade. A gente põe prioridades, né? A gente põe prioridades. Mas a gente vai na casa Então ou no não é imóvel. só pela questão do valor ali. Não, você pode... não. Outra Tanto coisa. é que esse primeiro imóvel que nós compramos, que nós arrematamos, tinham 2 praticamente no mesmo condomínio, da mesma estrutura. Um começava com 48 mil, e o que nós arrematamos, 70 mil. A mesma, praticamente os mesmos... Porque é uma tendência, né? Isso, De você era errar igual. e você olhar só o valor. Isso, Não, gente, era é praticamente isso, igual. Nesse primeiro, que estava... Quanto? 48? 48 mil. Ele foi arrematado por 69 e o nosso foi arrematado com lance único só. A gente 70 deu mil. por 70 mil. Então, todo mundo ficou brigando aqui. Pelo que era, pagaram mesmo e teoricamente. ninguém deu lance no outro. Exato. Entendi. Tá entendendo? Só uma outra detalhe que eu queria apontar é o seguinte. Beleza, a gente tá estudando, cara, legal, olha isso aqui, muito lucro e tal. Só que quando você arremata, gente, 24 horas é 5% do leiloeiro, você vai gastar 20 mil de obra. Quando você começa a pôr esses valores na ponta do lápis, você fala, cara, eu tenho que estar preparado. Só de documentação é 7 mil. Tá entendendo? Então, às vezes, a pessoa tá empolgada, pô, tem um dinheirinho aqui. Porque eu já vi na internet a questão, porque tem o lado ali do cliente que quer comprar o imóvel, uma revenda ali, é fazer jogo de número e tal, comprar sem entrada. E aí eu já vi na internet questão de, para eu começar no leilão, eu não preciso ter muito dinheiro, eu posso pegar sem entrada. Aí eu entro nessa situação e eu acabo... Claro que vocês estão muito acostumados com o financiamento imobiliário lá da casa pronta, né? Que a Caixa financia 80%. Aqui no leilão tem outras vantagens. Consigo financiar 95% do imóvel, eu consigo embutir a documentação. Então, assim, acaba o imóvel sendo 99% dele financiado, tá? Só que tem custos que você precisa ter o dinheiro na hora, tá entendendo? O leiloeiro mesmo. Teve leiloeiro que já exigiu que a gente pagasse em 2 horas. Nossa. 2 horas o cara começou a encher o saco ligando. E eu tinha até 24 E esse leiloeiro pra pagar. é daqui? Não. Aí é do Brasil estado. inteiro. Inclusive, cada leilão, normalmente, é com leiloeiro diferente. Tá? Lembrando que para o leilão, primeiro, segundo leilão e licitação aberta, precede um cadastro dentro do site do leiloeiro. Não é só chegar e dar o lance, não é. Você faz uma documentação. Tem. Vocês são analisados, né? Sim. 24 horas para são provar, você manda analisados. fotinha lá segurando a seu RG do lado do rosto. Para ver se realmente, de fato, vocês existem e vão pagar mesmo. Você que vai arrematar na pessoa física, você tem que ser a pessoa que vai arrematar e que vai receber o imóvel no E seu tem nome. algum tipo de análise, assim, de renda, de crédito, Não. para vocês Não, terem esse cadastro ou nenhuma. não? Esse cadastro não, Esse mas cadastro você já não. tem que estar com... Se for comprar financiado, tá? Já Isso. tem que estar com o seu Já financiamento tem que estar aprovado. aprovado. Exato, porque muita gente, inclusive, erra nessa parte. Porque qualquer Espera restrição... escolher o imóvel para depois Não, tentar... escolhe, arremata, paga leiloeiro, paga 5% e não tem crédito. Oh, meu Já Aí, aconteceu. gente, qualquer erro aqui, leiloeiro recebe, viu? Porque ele fez o papel dele, né? Ele, de fato, exerceu a função dele. Ele recebe. Agora, Tanto é que ele se recebe em você- 2 horas já para ficar seguro, entendeu? Em 2 horas você não aprova seu crédito. E essa questão que a gente está levantando do crédito é mais uma vez frisando a importância de primeiro você ter o seu Aprovado. crédito aprovado para depois você ir atrás Seja do seu então no imóvel. leilão, seja na revenda, Isso seja é no pra- lançamento. A gente seja... está falando do imóvel como um todo. Isso. Porque a gente, né, recebe cliente, eu quero comprar uma casa. Mas você já tem crédito aprovado? Não, eu Exato. quero primeiro olhar a casa. Não, a gente precisa primeiro do crédito. Com certeza. Frisando Isso faz novamente a nossa- importância do crédito pré-aprovado, para daí, de fato, você correr atrás do seu imóvel desejado ali, Sim. dentro das suas possibilidades já pré-aprovada, Eu né? vou Exato. falar uma coisa pra você. A gente, quando ela entrou na corretagem, a gente acho que levou aqui, uns 3 clientes. Não, vou lá levar, não sei o quê. Um dia eu chamei ela, não. Primeiro... Crédito. Não, Volta vamos aprovar. aqui. Cara, um dia a gente achou uma casa pra um cara lá no Itamaracá, né? Levamos o cara, ele gostou. Não, vou ficar.
Quando ele mandou a documentação, bicho, o nome dele tava mais sujo do que... Eu falei, nossa, eu não deveria nem ter saído de casa. Mas porque... isso é eu não diria um comum, erro. né? É comum. É. Para quem tá iniciando na profissão, Sim. é natural você passar por esse processo e você falar, não, peraí, meu tempo vale dinheiro. Eu não posso ficar levando sem ainda estar E às vezes Só que você ao até mesmo poder tempo, ajudar o cliente. Ao mesmo tempo, óbvio, né? Depende do nível ali, da sua fase, mas de certa forma é um aprendizado, porque você tá levando, você tá aprendendo como que faz a visita, como que apresenta, tal. Tem essa parte positiva, que você tá ganhando experiência, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de frustração que é muito grande. Porque assim, você Aí tá você tem que tá aprendendo ali como que preparado. faz, tá. Mas, pô, me fizeram de besta, vamos dizer assim, né? Então é entender também, opa, como que eu melhoro aqui? Exato. Dá para eu aprender com o cliente já aprovado. Exato. Né? Mas às A vezes o chance cliente de também êxito, o cliente também não tem nem essa noção que precisa de uma aprovação. Ou né? talvez vai do próprio corretor, né? Porque daí você já pensa assim, isso é no geral, a gente já tá falando num contexto como geral, né? Porque quando você tá iniciando a profissão, você fala, como que eu vou falar isso pro meu cliente? Às vezes o corretor tem medo de como eu falar, vou não, eu perguntar só vou te isso? levar se você mandar a documentação. Aí Às ele vezes vai o cliente- falar, às vezes pô, o mas isso aí corretor não é já tem. comum. Aí como que ele vai se defender? Ter esse peito mesmo, né, pra falar. tem que não, ter a E eu abordagem. sempre Postura, falo, eu sempre postura. falo que no mercado imobiliário, quando você passa informação, Isso. tanto é que hoje nosso Instagram, nossa rede social, é muito mais no sentido realmente de levar informação. Claro, vem venda, vem. Captação. Mas, gente, levar informação para o cliente, porque às vezes o cliente mesmo, ele não sabe. Quando você fala assim, não, vou te levar lá só se tiver... Não, o senhor já aprovou o crédito? O senhor sabe que sabe financiou como 80%? funciona. Como o senhor Isso, tá... perfeito. etapas, né? Exato. A gente sempre, antes de levar um cliente, né? Eu não sou corretor, tá? Quem é corretor é ela. Mas Pra ficar bem sempre, claro, pra gente não ser denunciado de novo. Mas sempre eu gosto de fazer uma conversa com o cliente antes. Entender esse cara. Não, às vezes ele vem por um patrocinado que você colocou uma... Eu quero essa... Não, vem cá. Como que você vai pagar? Qual que é a Isso. região que você quer? O que você dá? É seu primeiro imóvel? Como que você vai... Pô, primeiro imóvel eu tenho um desconto de 50% lá na documentação. Quando você passa informação, automaticamente você ganha credibilidade. E o mercado imobiliário, gente, credibilidade é 70% da venda. Exatamente. Exato. E a gente entra até nessa questão no sentido de saber fazer perguntas. Porque o atendimento é realmente você conseguir fazer perguntas. Exato. Quanto mais perguntas você fizer para o seu cliente, não sendo invasivo, mas entendendo o perfil dele, mais assertivo você vai ser. E a questão do leilão, quanto mais eu Você conseguir precisa ler... fazer essas perguntas pra você. né? exato. Que Verdade. de fato é aquela leitura ali de tudo que está dentro do imóvel. Exato. O que está sofrendo esse imóvel. Exato. Então, quanto mais eu conseguir ler, mais informações eu vou ter sobre. Você vai se E onde fazendo que eu vou essas pegar? perguntas. E onde que eu vou pegar? Aceita No edital. financiamento? Não Exato. aceita? Perfeito. Tem dívida Gente, que vai edital é vir? chato. A Não hora que tem? você abre lá, chega um arquivo pra você com 154 páginas. Nossa. Cara, é nossa. sentar ali e ler. Claro que você vai pegando a malícia, você vai Já fazendo vai uma leitura sabendo pra onde dinâmica. vai, né? Mas, cara, eu tenho que saber. Tanto é que a gente até tem um amigo nosso que é nosso aluno também, mas é servidor público, como a gente. E aí a Caixa tava lá no site da Caixa que não podia financiamento. Só que o cara concurseiro, ele abriu o edital, falou, não. Esse lote não tá dentro do rol dos que não cabe financiamento, que tá aqui expresso no edital. Logo, subentende-se que ele cabe, porque ele não tá no rol no edital. Exatamente. Aí a gente entrou Aí em eu contato fui com o isso. leiloeiro. Aí eu fui ler o edital e entrei em contato com o leiloeiro. E tem dos negócios que tava lá, como que é, meu amor? Do quê? Do edital, a cláusula. É. Uma das cláusulas estava Dos escrito, artigos. dos artigos, perdão. Um dos artigos estava expressamente escrito que o imóvel caberia ou não financiamento quando a gente olhasse o site, igual o site da Caixa. Ou seja, no edital ele não fala se cabe ou não aquele lote em específico, mas ele remete ao que está no site da Caixa. E no site da Caixa está escrito que não cabe financiamento. Até eu convencer esse colega que não cabia financiamento... Edital. Porque o A edital gente é entra lá. no justiça. Não, vou arrematar o imóvel. Isso, Não, discutir gente. judicialmente que lá Porque você tá tentando tá. fazer algo que é mais tranquilo, por que você vai Exato. entrar pra depois ter Aí algum eu liguei problema? no site. Vou Gente. comprar meu problema aqui. Problema. E é o que eu sempre falo, isso eu gosto muito de frisar, porque a gente aqui, tá? Vocês trabalham mais com a questão da corretagem, mas nós aqui olhamos mais a questão do investimento. A gente trabalha mais com investidor. E dentro do mercado imobiliário, dentro do investimento, temos lá o triângulo, né? Que é liquidez, segurança e rentabilidade.
O leilão, ele é interessante porque eu consigo unir esses três. É um dos poucos investimentos que existem que eu consigo unir. Por quê? Eu vou ter rentabilidade, eu vou pagar aí 92 e vou vender por 176. Eu vou ter segurança imóvel, no pior dos piores, esse imóvel é meu. E aí a questão da liquidez é o seguinte, esse imóvel está pronto. Sim. Então eu vou pegar um imóvel pronto, que eu vou pôr ali 30, 40, 50 dias de reforma, e ele vai estar pronto para venda. É muito bom? É muito bom. Chama muita atenção? Chama muita atenção. Mas tem muito detalhe Mas não que é para você... todo mundo, né? Exato, você É. precisa saber. Até em relação a problema de olhar a questão do site lá, da questão quando tem um morador. De problema no sentido dele não querer sair. Como que funciona? E a gente Bom, a vai gente tá que com isso aí agora. tá com agora. Vocês são uma das maiores Já dores, coloca né? um taco de beisebol no carro, já chega grandão, já... Vamos só falar sobre essa questão de perder a casa, tá? A gente tem que entender também o arrematante, que a gente tem muito essa fama de vilão. E nós não somos. Porque quando nós entramos para fazer essa arrematação, essa pessoa que deve, ela tá com um grande problema. Ela tá com nome sujo, ela tá com restrição. Quando nós arrematamos, ela tem a carta de arrematação, ela não deve mais o banco. Tá? Sim. Então, nós chegamos para resolver um problema de duas pessoas, tanto do banco que não recebe, quanto da pessoa que não está paga. conseguindo Só uma pagar. questão em relação a isso. Ela recebeu a carta de quitação, o nome dela tá sujo, tá com restrição. Ela continua com restrição, ela só não vai mais ter aquela dívida futura. Ou não, já vamos limpa pensar tudo. que a pessoa só Né? tem uma restrição, tá? Só essa Só restrição. Só essa levou. restrição. Beleza, eu arrematei, essa restrição está quitada, o nome dela Na volta a caixa. ficar limpo. Ok. Só que na caixa, ela vai Tá. ficar no cadinho Um lá. histórico Tá? ali, né? Um histórico. Com certeza, ela não Ali não vai. consegue mais conseguir financiar. mais ali o financiamento, tá? Perfeito. Voltando só para essa questão de desocupação, tá? Duas coisas que eu quero chamar atenção. Primeira coisa, quando você compra lá no leilão extrajudicial, a evicção, ou seja, você vai estar protegido se a Caixa vier perder esse imóvel, porque ela sofreu um processo enquanto esse imóvel estava com ela, tá? Que você não conseguiu ver na matrícula, você não conseguiu... Ai, caraca, arrematei aquela casa e a Caixa perdeu por algum e aí motivo. fez a evicção, tá? No direito, a evicção é isso. O negócio se tornar ao status inicial. Você vai ser ressarcido com juros e correção monetária, tá? O que você pagou de leiloeiro, o que você pagou de você tudo, vai você é ter. ressarcido. Agora, a questão de imóvel ocupado, como que acontece? A lei de alienação fiduciária, ela veio, essa alteração de 2023 veio realmente para poder dar mais segurança nesse processo. A gente tem muito mito, tá? Mas a pessoa só tem esse imóvel para morar, então eu nunca vou conseguir tirar. Mentira, tá? Você vai conseguir tirar. Vai depender muito, falando pessoal do Mato Grosso do Sul, o Judiciário do Mato Grosso do Sul é muito favorável a nós arrematantes, tá? Então, você vai mostrar como que acontece. Eu arremato, quando eu consigo colocar ele no meu nome lá, registrou no meu nome, eu vou até o imóvel conversar com a pessoa. Primeiro, chego lá tentando entender... Isso sendo no judicial ou extrajudicial? Judicial ou extrajudicial, tá? As pessoas, elas usam... Pós-arrematação, é os mesmos passos. Processo. Então eu chego lá, cara, o que aconteceu que esse imóvel foi para leilão? O que você precisa? E tento fazer um acordo, tá? Não quero acordo, isso aqui se vire. Beleza. O que eu vou entregar posteriormente? Uma notificação extrajudicial. Essa notificação extrajudicial vai dar um marco para duas coisas. Primeiro, que você tentou um acordo amigável, vai demonstrar para o judiciário. E segundo, é o marco que você vai começar a cobrar aluguel dela lá na sua ação judicial, tá? Isso é uma coisa que ajuda até a gente fazer a desocupação. Terceiro passo, você vai... Rapidinho, mas nesse primeiro momento, você passa isso para a pessoa ou ela não precisa saber que... Não precisa se ela não saber. quiser fazer esse acordo, depois ela vai ter essa questão do aluguel. Claro Vai que ter isso esses- vai depender da ajudar conversa. a fazer uma coação ali nela, tá? Porque eu sempre chego falando, cara, a propriedade do imóvel é minha, não é sua. A propriedade, você agora é um... Como que o Aran fala? É um possuidor que não deveria nem estar aqui. Né? O Aran é o nosso advogado, que é especialista, inclusive, em leilão. Ele é investidor em leilão e arremata em leilão também. Ele que está conosco Ele que nos ajuda. nessas questões Porque assim, de tem muito desocupação. detalhezinho que, gente, para movimentar a máquina do Poder Judiciário, nós que arrematamos, temos que pagar primeiro custo judicial. Já vai dar 5 mil só de custo. Advogado e tal. Então, sempre tento fazer uma coisa. Sempre. Entendeu? Pô, eu pago seu aluguel, eu pago... Muito... É dispendioso. E rapidez. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, após você entrar com a ação de emissão de posse, normalmente em até 90 dias é expedida uma liminar, tá?
Essa liminar é levada pelo oficial de justiça. Chega lá, filha, agora você vai ter que sair. Ah, não vou sair. Aí força policial, você como arrematante contrata um caminhão de mudança. Se ela quiser, você leva para algum lugar que ela indicar, se não, você leva para um depósito público e aí é arrancar ela da casa mesmo, tá? Mas é tranquilo no Mato Grosso do Sul, não é difícil. Então Temos a gente outros tem estados que é essa. complicado. Eu achei, até por uma falta realmente de conhecimento, né? Que se eu tô morando ali e de uma certa forma foi para leilão e você comprou, eu falar, não, eu não vou sair. Você que espere, porque eu não vou sair. E, de fato, você não teria esse poder de levar uma polícia, de pegar um caminhão de mudança, de tirar. Porque daí, porque assim, as leis, a lei do locatário, né, para esse tipo de lei, ela muda muito. Muito. Porque na lei do locatário, você não pode fazer isso. Já na lei do leilão, Da você alienação fiduciária. Da alienação pode fiduciária. fazer. Olha que legal. Porque o que a legislativa entende? Que os dois estão em pé de igualdade. Eu também preciso daquela casa. Se eu vou morar, se eu vou vender, o problema é meu. Mas ali é Isso não tem eu tenho a peso, né, propriedade. Não tem. Lá na lei do locatário é um imóvel que ele estava ali sendo disposto, então o cara não tinha o usufruto dele, ou estava parado até você alugar, então, pô, essa pessoa tem que ser um pouco mais protegida. Mas aqui é tranquilo, viu, gente? Aqui é bem ótimo. E é muito importante a gente até frisar em relação a isso, porque talvez dos mitos do leilão seja realmente em relação a isso. Porque as pessoas falam, não, Passar um dor de cabeça. como que eu vou fazer para tirar essa pessoa? Não, eu não quero passar por isso. Porque ainda, até a questão da lei ter mudado muito recentemente, se a gente está falando em 2023, isso, é muito novo. Muito. Então, nós ainda estamos no processo antigo, porque a informação ainda não ficou clara para todo mundo de acordo com o que foi alterado, né? E você falou que o primeiro imóvel que vocês arremataram foi à vista. Depois disso, vocês continuaram no à vista, entraram no financiamento? Hoje, como vocês atuam? Todos os financiamentos, Todos tá? no financiamento. Como que acontece... Deixa ela falar um pouco, eu tô falando demais. Não, lindos, eu tô aqui admirando, pode falar. Como que acontece a questão do financiamento, né? Como eu sou servidor público, ela também, a gente ainda não é casado. Civilmente casado. Eu Nós fui somos lá... casados, tá? Isso, É que a gente casa agora dia 18. Sim. Agora de maio. Mas a gente aprovou aqui o meu financiamento total, minha margem total, e aprovamos a dela margem total. Aí eu consigo fazer várias arrematações dentro dessa margem, entendeu? Claro que cada arrematação você precisa findar o processo anterior. Eu não consigo comprar Isso dois. que eu ia perguntar agora. Não pode ter dois ao mesmo Não, tempo. por exemplo, eu tenho R$500 mil de crédito liberado. aprovado. Fui lá e arrematei uma casa de 100 mil. Eu só consigo usar esses R$400 mil que eu ainda tenho de crédito depois de findo o processo do primeiro financiamento. Depois que isso retorna para Aí no caixa. processo da venda ali, depois que vocês fizeram... só para fazer um parênteses. O padrão de vocês hoje de arrematação sempre é pensando em reforma e venda? Sempre. Ou não existe possibilidade de, só Sempre. comprar e já vender direto? Não. Não. O que acontece? Aí vai morar os nossos diferenciais. Né? Exato, que cada um tem a sua uma estratégia. metodologia. Exato. O que a gente percebeu lá com aquele cara que nos introduziu no mercado de leilões? O que ele fazia? Ele comprava por 10, fazia uma reforma de qualquer jeito, arrumava o que estava quebrado e vendia por 12. Eu ganhei 2 aqui, tá tranquilo. A gente não. Como a nossa carteira é de ganho de capital, quanto mais a gente ganhar, mais interessante, certo? O que eu faço? Peguei esse imóvel, esse imóvel tá arregaçado. Acabei de comprar um apartamento ali na frente do aeroporto, como chama aquele Condomínio... Sabe ali aquele cinza com branco? Que isso, bem na frente do antigo? aeroporto. Gente, destruído. O que eu faço? Eu dou aquela reformada, troco tudo, claro, dentro das possibilidades do imóvel, Sim, tá? Sim. Que a gente consiga reaver esse valor na faz venda. projeto luminotécnico, Põe deixa luz. ele legal. Aí eu entro lá e vejo, qual o valor de mercado aqui? Pô, tá 200 mil. O que eu faço? Jogo o meu a 198. Então ele vai estar um pouquinho mais barato. Quando o comprador olhar, ele vai, cara, ó, isso aqui tá... Ainda Deixa eu ver as reformado. fotos. Aí o cara se apaixona. Exato. Aí ele vai entrar e fala, cara, tem lustre, tem pia, E outra, tem não sei o quê. vocês têm essa vantagem competitiva de poder colocar um pouquinho abaixo. Porque Sim. vocês, a margem já tá dentro Já da tá margem. boa. Exato. Exatamente. E eu sempre Vocês não precisam ficar competindo com Não. o mercado. Não. Até porque vocês querem a liquidez. de fato. Exato. Até porque nós não ganhamos na venda, nós ganhamos na compra. A gente compra bem, a gente deixa esse imóvel competitivo dentro do mercado e a gente já ganhou. A gente já tá com o imóvel Uma valorizado. das regras do dinheiro em questão de
de vendas é comprar bem, não é comprar bem. Exato. Vender. Exato. Tanto que nós temos essa margem, inclusive, para fazer bons negócios, os 20%. Porque, assim, o leilão, ele financia 95%, 5% de recursos próprios. Quando você arremata, faz toda a documentação e vai fazer o interveniente quitante, que é a venda para o seu cliente final, que é aquele que vai E morar... aí, nesse caso, ele também pode entrar com o financiamento dele. Normal. Quitante, é. Interveniente quitante normal. Só que aí entra na regra do financiamento. 80-20. Aí ele tem 80 que ter o- financiado, 20% de Só recursos que daí próprios. esses 20% a gente A pega gente- até cachorro pra pagar. Porque como, Exato. como vocês compraram. Porque como. Abóbora, qualquer coisa. A gente parcela no cartão. A gente parcela no cartão, a gente faz na promissória. Doutor nosso, depois ele vai assistir o Guilherme. Ah. Na época que ele trabalhava com outras coisas, ele tinha uma... ele é distribuidor de tinta de cabelo de mulher. Ah. E aí, numa dessa, ele foi fechar a loja dele, sobrou um estoque lá, e ele foi vender para um cara. O cara tava enrolado para pagar. Ele falou, você não tem nada aí pra... Ele pegou com um saco de mandioca. Ele foi na chácara do cara, pegou em saco de mandioca, e ele não tinha mais onde enfiar a mandioca. Lá na casa de 870 que a gente vendeu no Tijuca, a gente pegou um Camaro, velho. Aí. Um Camaro Amarelo. Mas Vai. no mercado, eu falo muito para nossos alunos. Gente, aqui a gente está falando de você colocar a liquidez o mais rápido possível. Na verdade, nós estamos falando de negócio. É, Então, se eu você vai preciso ficar entender de enrolando. negócio. É. Então, para eu entender de negócio, eu quero fazer negócio. Exato. Eu não posso ter só um filtro e falar, não, eu só vou aceitar se for isso e pronto, acabou. Você restringe demais, É. demais. E até na demais, questão, demais. assim, da reforma. Você já tem uma equipe que já tá sempre ali disponível. Sim. E tem prazo, assim, ó, a gente não pode passar de 2 meses de reforma. Ou não, 40 dias. Vocês não têm essa... Depende do imóvel, depende muito do imóvel. Depende. Mas normalmente E Minha realmente... arquiteta que ela bate o olho e fala, ó, vou fazer tal coisa, e aí a gente corre atrás. Claro É. que tudo fazendo um planejamento. A gente já tem também o nosso pessoal, então ele sai de uma e vai para outra, igual o gesseiro, né? Tava ontem numa casa, hoje ele já tá no apartamento. Então faz esse ciclo assim que vai. E a gente tem estratégia até para reforma, tá? Dependendo do imóvel, a gente faz paisagismo, porque é uma casa. Depois, aí no apartamento já não tem paisagismo, mas a gente precisa de uma sanca mais detalhada. Então, a gente vai colocando os profissionais na medida que a nossa estratégia para aquela reforma Mas assim, não tem é a possibilidade de delineada. ficar 6 meses numa obra. É o Não. mais uma curto reforma possível. ali é 45 dias no A máximo. gente É rápido, até dizer pra trocar tudo. Dar uma maquiada ali naquele exato. imóvel para que Perfumaria. ele fique de certa forma atrativo, né? É bom de olhar, gostoso para visitar e você fala, Perfeito. realmente é isso que eu preciso, Perfeito. Exato. né? Gente, Até em questão de responsabilidade, né? A responsabilidade civil, quando você constrói do zero e quando você assume esse imóvel, é de 5 anos. Uma responsabilidade de um imóvel de leilão usado, você não tem quase nada. Você é um E a revendedor. gente realmente faz toda a mudança. Se precisar trocar toda a fiação, a gente Tipo, troca. a gente pegou esse ali no não sei o que lá, Fialho, que é esse condomínio. Esse não foi de Isso, leilão, Francisco tá? Fialho. É, Isso. Afrânio. Afrânio. Que não foi de leilão, na verdade foi um bom negócio que nos apareceu, uma pessoa nos ligou, falou, ó, minha tia precisa vender porque tá com problema com o filho. Cara, vocês querem comprar? Gente, ninguém compraria aquele imóvel. Do jeito que Novo, estava. zoado, a gente olhou, oportunidade, 3 quartos, ia pagar barato. Lá, o que acontece? A gente já pegou tanto o feeling que eu já entro, cara, eu vou precisar trocar piso, então piso é o primeiro, já entra arrancando O olhar piso, já- tá? Isso. Aí agora vem o gesso. Que vem a Então, experiência da construção. É impressionante. Um profissional vai saindo, Vai entrando encaixando outro. e não tem problema com a Exatamente. reforma. E uma dúvida em relação até a estratégias, né? Porque daí cabe para cada um. Sempre que vocês fazem o arremate ali, não tem a possibilidade de aluguel. É sempre venda para alavancar. Por causa da nossa carteira. Entendi. Tá? Mas Tem vamos supor, alunos nossos que gostam de aluguel. Ah, tá. Então a Tem. gente resolveu fazer isso daí. A gente Tem. quer ter uma rentabilidade. Legal. Também é uma opção Claro viável. que aí a gente tem estratégias para que, de novo, né? A gente sempre vai ganhar dinheiro com o dinheiro do banco, tá? Então, como que eu vou? Eu vou ter que ir lá, aprovar meu financiamento, vou arrematar, vou pôr um aluguel nessa parcela. Beleza, mas daí eu não consigo fazer outra arrematação. Exato. Por preso, quê? né? Fico preso. Até fazer a O quitação. que a gente Então. indica para os nossos alunos? Aí entra um consórcio. Vou lá, faço um consórcio.
quito aqui o meu financiamento, Já me libera vou pra pagar outro. menos ainda. Vou Meu pagar carta de inquilino, além de crédito é pagar menor. o meu consórcio, ainda vai render para mim muito mais, Entendeu? porque um Porque é mais consórcio barato que o é mais financiamento. barato. E de quebra, libera a minha margem para mim Pra fazer poder- outra arrematação. Entendi. fazer outro consórcio. Perfeito. Tá? Então a gente estuda realmente o aluno. E até pra gente, a questão até vou fazer uma reforma aqui, faço outra reforma ali, enfim, até o olhar que a gente precisa ter para o próprio negócio. Porque até quando a gente fala, não é só o preço tem que estar bom, você precisa ter um olhar para o negócio para poder fazer de fato o negócio se tornar muito bom. Exato. Porque não é só comprar ele num preço bom. Eu preciso fazer com que ele se torne atrativo para que eu consiga vender Tem ele. entendimento até de região, de bairro. Sim, lá no Sim. Centenário eu não vou fazer. Eu tô com a casa no Rita Vieira agora. Eu não vou fazer as mesmas coisas que eu faço. Não, E É. detalhe, igual a gente falou, né? E aí eu tô falando realmente por minha experiência. Quando você entra lá na Infoimóveis, vê um imóvel abaixo do preço, muito abaixo do preço, você olha e fala, esse imóvel aqui tem Algo de alguma errado. coisa, é isso aí. entendeu? Alguma coisa que deve ter. Exato. Pô, aí eu olho umas fotos, meio você vê uma parede que não passou nem ali. Não, larga a mão. É ou não é? Sim. É. E nos imóveis que nós trabalhamos, é um imóvel mais barato, né? Se a gente for dizer aí, um imóvel ali sem reforma tá 140, o nosso tá 170. É 30 mil de diferença. Que a pessoa brilha os olhos quando ela olha. Eu sou a raia do lustre, eu gosto de lustre. Eu coloco lustre. E às vezes um olha pra mim e fala, mas lustre no início, isso né? até é Pra uma quê? questão. E chama atenção. Na reforma, Entende? tem essa questão do gosto pessoal ou tem a questão mais para essa localização? Cara, eu vou te falar bem a verdade. Tem a questão do gosto pessoal de um jeito que a gente tem enjoou. Fica lindo, mas a gente fala, eu não aguento mais Mais do ver. mesmo. Eu não aguento mais. Igual, a até gente trocou. sempre, nos primeiros imóveis, a gente colocava a parede de cimento queimado com o spot. Eu olhei pra ele, Iluminação na sala. isso, iluminação. Eu falei assim, eu não quero mais parede de O cimento. cliente Muda. adora, o povo fala, tá lindo. mas, Muda. cara, Eu não aguento quero O mais. gosto Vamos pra pessoal, querendo outro? ou não, Sim. Claro que a gente vai... O investimento, a gente vai fazer uma análise muito criteriosa se aquele bairro ele vai comportar. Eu não vou Exato. colocar 30 mil de investimento num lugar que não vai me retornar. Agora, dentro do investimento possível, o gosto pessoal ele vai mandar muito. Porque, querendo ou não, tipo, ela gosta de lustre. A gente já vai lá no Mercado Livre e manda vir de 10, entendeu? Lá em casa Já tem faz lustre. estoque, né? Lá faz Esse estoque. spot. Ou Spot. seja, vocês têm até o ganho, inclusive, na compra do... Ah, não, com o spot certeza. aqui, dependendo, né? Um spot aqui é R$30, 29. Eu pago 11. É aquelas arandelas que a gente acha lindo, que tá R$79 no... Da mesma da marca, mesma. viu? Eu pago R$19,90. E até nisso a gente precisa se atentar. Não Isso. é só a reforma, mas até onde você Diminuir compra o o custo produto também, para claro, poder fazer a isso, reforma. com certeza. Tem coisas que não valem a pena. Luz de LED não vale a pena comprar, até porque ela pode vir queimada. Então não tem aqui... essa garantia. Não. E outra, a gente compra por metragem. Mas assim, muita gente fala, eu prefiro construir do que reformar. Gente, depende. Porque a reforma, claro, se você for fazer um remendo, concordo. Agora, por exemplo, nesse lado do Afrânifera que tá bem antigo, o eletricista abriu o quadro, Já troca. sabe, já. Troca a fiação nova. Por quê? A pessoa que vai entrar, ele não quer que tenha problema. Lógico. E eu também eu não posso ter irresponsabilidade de falar que tá bom, não dando. Você tá entendendo? isso aí. Então a gente troca mesmo, a gente gasta por 2 mil a mais. Às vezes a gente até fala, será que compensa? Não, tem coisas que a gente vê se compensa e tem coisas que tem a necessidade de trocar. São duas Entendeu? coisas totalmente Diferente. diferentes, né? Isso. E até a questão de o último episódio a gente falou com o Daniel, né, contador, falamos da diferença ali do corretor ser pessoa jurídica, ele ter ali o CNPJ, enfim, questão de imposto. E dentro do leilão, como que funciona essa parte assim para pessoa jurídica? É viável, não é viável? Dá para fazer, não Dentro dá? do leilão, o que vai acontecer? Aqui vai morar algumas coisas que vai muito de perfil do investidor, tá? Eu vou comprar de forma financiada, através de financiamento imobiliário, vou ter que fazer na pessoa física, tá? Certo. Qual que é a tributação de pessoa física? 15% sobre o lucro. Então, você já tem que colocar isso aí no seu estudo. Pô, vou comprar à vista. Vou ter um lucro uma porcentagem de lucro muito grande. Compensa colocar na jurídica? Compensa. Porque daí eu vou pagar 5,92 sobre o valor da venda. Então, assim, vai depender de como você vai comprar, primeiramente, e como que você vai colocar dentro do seu estudo de viabilidade essa porcentagem. Então é tributária. viável, então tem a possibilidade, no caso, não é questão de ser viável. Tem a Existe possibilidade de se fazer na comprar. jurídica. Com certeza, fazendo o cadastro, né?
tranquilo. E é isso, você tem que colocar realmente na ponta do lápis tudo que você vai gastar. Que vai valer a pena pro seu Então, momento ali, né? exato. Nós agora que vamos começar a comprar na pessoa jurídica, o que acontece? O que a gente viu? Nós vimos uma linha de crédito no Sicredi para pessoa jurídica, tá? Que eu consigo penhorar um bem meu e eles emprestam até 70%. Pô, a gente viu uma oportunidade. Exato. Vou penhorar um bem aqui, vou pegar esse dinheiro, vou comprar à vista no leilão, passa ali o meu ganho, vou lá e pago. Que seria que o do crédito Toninho, de... né? Que a gente até... com garantia de imóvel. É, Com garantia isso. de imóvel, Ah, exato. Que a gente Perfeito. até num dos episódios que, né, a gente conversou com o Toninho, que é um correspondente bancário aqui de Campo Grande, correspondente imobiliário, no caso, e tem uma linha de crédito que chama CGI, né? CGI, né? Sim. Onde você consegue até 60% do E o valor. prazo dele é menor, né? É. Ah, é? Legal. Você não entra em 420, Depois vocês 360. procuram, dá uma Se eu procurada não me engano, pelo ele vai Toninho. até 240. É. Aham. A gente precisa Porque a entender ideia sobre é isso só pegar mesmo. o dinheiro ali, alavancar, vender o imóvel, o que eu Já faço? quita, E, ó, Porque ele deu Exatamente. exemplo até, vamos supor, a gente tá com... Vocês têm um filho lá, uma filha quer fazer um intercâmbio e pro Canadá lá, 30 pau, vocês de repente não tem agora. Aí dá pra fazer isso. Tem um imóvel no nome, Pega. tá quitado, usa lá, pega A e taxa você vai de pagando. juros é Legal. menor e o tempo é menor. É, assim, na verdade, a taxa de juros é menor do que se você pega um crédito ali dentro do banco, né? E o tempo é maior. Porque se você pega ali tem um crédito pré-aprovado ali, você tem um 48, tempo. Legal. É pouco. Legal. É pouco. E até 60% é muito também a Aham. porcentagem. Dependendo do imóvel que você tem, você consegue um crédito muito bom. Esse do Sicredi, não tô fazendo propaganda aqui, tá? Sim. Foi só o que a gente foi ver mesmo. Tem um detalhe que nos chamou muita atenção, que é 6 meses de carência. Esse daí é o FCO. Exato. FCO. Não, esse tem o FCO, mas esse que eu tô te falando é uma linha do próprio banco, tá? Mas isso aí é pra pessoa física. Pessoa Pessoa jurídica. jurídica. Ah, jurídica. Pessoa jurídica. Legal. Que eu acho que foi o que o Sidney falou. Não, isso é fantástico. Vocês- Você ainda... depois de 6 meses que você começa a pagar. Exato. Isso. Isso E aí. ainda tem o FCO, né, gente? Que a gente Ah. nem... Pô, FCO você consegue movimentar uma grande quantidade Mas de na dinheiro. Caixa fazer também bom. tem, para você que tanto quem é MEI quanto quem é CNPJ, que é a carência de 6 meses. Pô, aham. e pra gente... E eu a te garanto que avaliação dentro é de pelo 6 seu meses- perfil ali. A avaliação é pelo seu perfil, muito é o bom. quanto te libera ali de crédito. Porque dentro de 6 meses você consegue arrematar, reformar e já colocar pra venda. Exato. Esse crédito, ele surgiu muito na época da pandemia. Justamente por conta as empresas estavam precisando levantar um caixa E eles para poder começaram a manter ali. dar mais prazo, né, Aí o pros banco vencimentos. criou esse crédito para quem é MEI ou para quem é CNPJ com esse espaço ali de 6 meses para você começar Dá a uma pagar. respirada. Aí, ó, isso aí a gente, Exatamente. isso aí a gente precisa ver A ali. gente precisa, isso é... E a Caixa, eu sei que a taxa de juros dela para esse crédito é muito baixa. Exato. Porque o consórcio pro leilão realmente é só se você realmente vai ter uma renda passiva ou se nessa estratégia de pagar o seu financiamento. Não tem como você porque- quitar ele sem a taxa de administração, né? Até a questão do financiamento, pensando num convencional, do FGTS lá, Uhum. também posso usar? Pode. Depende do lote, pode. Tudo depende do tá. lote. Sempre é o que... Sempre o que naquele manda momento ali... é o lote. Tem lote que cabe FGTS, financiamento, cabe tudo. Tem imóvel que é só pagamento à vista. Mas Tem pode imóvel... ser que tenha o financiamento, mas não aceite o FGTS. Pode também. Entendi. Então depende do lote, depende de como esse imóvel está indo para leilão. Porque assim, no primeiro e segundo leilão, na Caixa, tá sendo específica na Caixa, você precisa por conta da alienação fiduciária. Depois que esse imóvel ele incorpora dentro do patrimônio do banco, ele faz com este imóvel aquilo que ele bem entender. Porque dentro da Caixa tem 3 modalidades que elas podem colocar a leilão: licitação aberta, venda direta e venda direta online. Isso depende do banco. É o que o Juan falou, que eles obedecem o rito, porque primeiro vai para licitação, depois vai para venda online e depois venda direta online. Então, isso depende realmente do que o banco quer. Ele respeita essa cronologia, mas aí é o banco que O que decide. seria a venda direta? Venda direta quando eles eliminam até a figura do leiloeiro, tá? É direto Você no compra site da direto Caixa. da Caixa. Ah, tá. Exemplo. Tá lá o imóvel do Juan, eu fui visitar o imóvel. Eu posso já tentar fazer um acordo com você, comprar sem entrar no leilão? Não. Não tem como. Não. Porque quem Ele já vai levar o Juan já perdeu. Ah, porque se já entrou, já era. Já Não é era. mais com ele. Não é mais com ele, ele já perdeu o imóvel. Entendeu? Já é uma venda da Quando, Caixa. Naquela minha pergunta inicial, o Juan mora na casa e você perdeu o imóvel. Mas vai um oficial de justiça, você é notificado? Você é notificado via correspondência. Não, ele é notificado que vai pro... Primeiro é aquela advertência lá, né? Isso. Que vai mas pra ele te leilão. dá um prazo
prazo. Para você ir no banco negociar. Regularizar. Só que, é o que eu te falo, a Caixa ela não tem mais interesse em negociar com aquele cara que já deve ela, viu? Porque Ele já vai sabe mandar que o pagar todo histórico o dela... saldo devedor. Aí você não pagou Você vai 3 fazer mil, como? vai pagar 80, 100? Gente, realmente, para quem tá nos assistindo, cuidado, não deixe seu financiamento, porque a Caixa, ela se especializou. Hoje existe um mercado paralelo, que para ela é muito interessante. Ela ganha já ganhou do cara. Ela ganha 2 vezes. Gente, ela já ganhou do cara, ela tá financiando de novo. E é muito importante O isso que você tá mesmo falando, imóvel. porque a gente tem ali não, até ir para leilão, Ixi, a Caixa Acha que demora não. muito. Vou contar Só que até não, um até caso porque que... se por lei eu não tenho prazo, 15 dias você atrasou, eu posso. Não, Exato. se em um dia que você atrasou, É verdade. provavelmente a Caixa ela já deve ter ali, olha, deu Já tá tantos tudo dias, já- você já pega toda essa demanda, Tem um já setor notifica. específico Dentro da Caixa, só para entendeu? retomada de Vou até do contar leilão. um caso pra vocês, olha só. Um dia eu tava lá em casa, ligou um amigo meu, que ele é dono do restaurante aqui, verdade. o Hi Hi. Aí ele ligou, Juan, olha, minha funcionária aqui recebeu uma notificação falando que a casa dela vai pra leilão. O que eu faço? Falei, ó, o que essa notificação tá falando pra ela ir na Caixa? Tá, então vai na Caixa. A menina não foi. Não vai dar nada. Não vai. É isso que eu tô falando. Aconteceu o leilão e arremataram. Aí ele me ligou de cara, a menina não vai vir trabalhar hoje, tá desesperada, ajuda ela. Falei, cara, faz o seguinte, liga pro meu advogado e explica pra ele o que tá acontecendo, pra gente poder ver o que vai fazer vai fazer, agora. Porque eu não sei, nunca cheguei nessa fase. Do cara tá reclamando depois da arrematação. Beleza, né? Aí tô no grupo, o Ana mandou, cara, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu arrematei uma casa e o menino tá querendo me contratar como advogado. Você acredita? Acredito. Aí eu liguei pra ele e falei, Alex do céu, cara, foi o cara que arrematou. Falei, o cara que arrematou é o advogado. E, gente, não tem mais o que fazer. Não tem. Igual essa casa que a gente também vai ter que entrar na justiça, a pessoa tá vivendo em Nárnia. Acha, não, esse leilão vai ser cancelado. Gente, já teve o primeiro, já teve o segundo, já registrei no meu... Não vai, não vai. Tá no nome, já está lá, a matrícula já tá atualizada. Não entendeu? tem. Não pra vai, gente, isso aí conseguir é trazer vaneio. essa informação que não deixa chegar nesse nível. Se chegou nesse ponto, vai atrás, porque realmente as coisas elas estão acontecendo. O banco ele nunca vai perder. Não. Entenda isso, ele nunca vai perder. Nunca. E isso está cada vez mais forte por conta do índice de inadimplência. Exato. Porque realmente a pandemia, voltando novamente à questão da pandemia, porque a pandemia ela mudou muito o mercado, Muito, realmente. verdade. Ela transformou o mercado. Até a Caixa Econômica, ela antes da pandemia, ela demorava, sei lá, 3 meses, 4 meses para começar a cobrar o cara. Hoje não, deu 15 dias, já tá cobrando, mandando mensagem, e-mail. Deu um mês, provavelmente o oficial de justiça já tá ali na sua porta. E isso demorava muito, porque realmente demorava muito, mas aí hoje a já gente não tem é que mais pensar isso. muito, a gente tem que pensar de um modo geral. Até a gente comentou da questão, por exemplo, Energisa. Antigamente, quanto tempo levava pra cortar a tua energia? Hoje, 15 dias, já tá... Já tá. No próximo vai cortar. Então isso é pra tudo, não É pra tudo. achar que o leilão é um negócio que ninguém fala, a gente não entende e vai realmente demorar. Foi o que você até falou. A pessoa tá em Nárnia, gente. Não vive mais em Nárnia. Não, Porque vive Na hora mais que em você se Nárnia. assustar, já não tem mais o que fazer. Entendeu? Exato. Ou já tá na Nesse seu enrascada, caso, né? De ter que pagar o saldo já tem devedor. um registro da... Como que funciona assim, por Já exemplo? tá registrado. Já tá no meu nome. O imóvel já tá no teu O nome. que aconteceu? E ele acha que ainda vai ser cancelado. Vai. O que aconteceu nesse caso, pra vocês entenderem? É. Quando ela recebeu a notificação, ela viu um patrocinado de um advogado no Instagram de São Paulo e entrou em contato com esse cara. E o cara fala pra ela desde então, não, nós estamos aqui, nós vamos conseguir. E há a possibilidade deles no primeiro e segundo leilão. Depois. Porque quando tem o direito de preferência... Gente, se tá em licitação aberta, a Caixa já tomou todas. Ela já citou, para incorporar o patrimônio dela, ela faz uma análise jurídica, né? Não, as coisas não funcionam assim, não. É meu e pronto, e acabou. Aí, né? que Você não acontece? pagou, é Até meu. pra você entender quantos advogados a Caixa tem. Exato. Pra Olha o analisar processo, toda a documentação. olha o processo. Você acha que chegou Gente. nesse nível, já não tá muito E a pessoa achar forte. que depois de um registro ainda tem como anular o leilão, gente, realmente a gente vê que é falta de informação, pessoas humildes, sim, mas vai acontecer, aconteceu e agora a vida que segue. Eu preciso retirar ela lá da casa, a gente vai tentar fazer um último acordo, eu tentei fazer 2 acordos com essa pessoa, ela acredita piamente. Não, eu falei que o meu advogado vai ser cancelado. Eu vou, a semana que vem, vou lá conversar com ela e vou pra justiça. Sim. Não tem que fazer.
E nesse caso, por exemplo, vocês não são casados, no papel lá, cada um pode fazer o seu financiamento. A gente também consegue compor renda no leilão? Consegue. Caso vocês não conseguissem sozinhos. Até com pessoas que não são casadas, tá? A Exato. gente consegue compor renda igual no financiamento como imobiliário. se fosse grupos ali, de Exato. Inclusive, um dos nossos alunos compôs renda com um amigo. A única coisa é que, mesmo não compondo renda, os cônjuges, seja o homem ou a mulher, eles fazem parte do financiamento como anuentes. Mas dá sim, todo mundo tem que estar com os documentos mas dá sim, você não precisa ser com o seu marido. Porque às vezes a pessoa tem medo, de ir sozinha, ela falou, vamos lá nós dois. Fazer uma parceria mesmo, dividir custo. Diminui o risco ali. Isso. Para pelo menos ir pisando e entendendo, Vamos entendendo como funciona Dá o sim, processo. positivo. Sabe por quê? Porque realmente a gente, aqui nós estávamos nós dois, né, meu amor? Porque é um negócio que dá muito medo. Eu imagino. Gente, você tá comprando uma casa que pode ter alguém dentro, você não sabe qual que é o estado da casa dentro, você não consegue entrar pra ver. Você tá comprando no escuro, você tá comprando imóvel. Então, são muitos valores envolvidos. Pô, pagar um boleto de 70 mil, a gente nunca tinha pago assim, né? Pô, imprime aí, vamos lá agora, tem que pagar em 24 horas. Peraí, deixa eu pegar meu aplicativo. Isso causa frenesi na hora. E querendo ou não, você tem que fazer um estudo muito detalhado, porque teve um imóvel que nós quase arrematamos, tá? O leilão ia ser no outro dia. Nós decidimos que a gente precisava ir, e era bem no comecinho, né? No valor que ele estava em leilão, estava muito atrativo o valor de mercado pelos imóveis que nós tínhamos pesquisados no InfoImóveis, também estava dando uma diferença aí de R$90 mil. Excelente, vamos fazer a compra. Quando a gente foi para ver o imóvel, tinha 2 casas do lado também sendo vendidas. Nós ligamos para saber quanto que estava. Não sei se as pessoas não estavam aí atentas ao mercado. Eu só sei que o valor estava muito abaixo daquilo que estava outras casas iguais dentro do InfoImóveis. Nós desistimos. Do lado. Mas então, é que a questão que a gente fala... Entende? Por isso que precisa ir. Porque, até para você ligar nos imóveis que estão na região. Ver o entorno. A gente fala dentro da imobiliária. Nosso foco hoje é empreendimento, segmento econômico e médio. Tem revenda? Tem, só que assim, não é o que a gente dá prioridade. E a gente orienta ali os corretores e tudo mais. Mas essa questão de portais, tem essa questão que está desatualizado. De repente, há quanto tempo que esse anúncio está lá? Nesse Exato. imóvel? É verdade. 6 meses, 1 ano, 2 anos? Exato. Quanto tempo que esse imóvel está... O valor do metro quadrado já mudou. Exato. Entendeu? Então, querendo ou não, né, para quem tá ali no empreendimento, todo mêsinho lá o seu gerente tá mandando, ó, a tabela do mês de tal. O valor tá atualizado, você sabe o que tá acontecendo. Agora, na revenda, principalmente em regiões que talvez você não conheça, né, para tomar uma atitude dessa, vocês iam perder quanto aí? Ixi, Muito, eu acho que daria uma diferença de 20 mil, uma coisa assim, porque... No final, acho que a gente não ganha quase nada. A gente ia reformar... Só experiência. Só passar pelo processo. Exato. E até essa questão do leilão, que a gente está aqui debatendo, não basta só comprar o imóvel bom, no valor bom. Você também precisa gostar de fazer obra, né? Exato, Reforma, né? A gente tá lá. Mas é isso que eu ia falar. Disso, né? Mas é isso que eu ia falar. Vou fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Se vocês pudessem escolher uma pessoa, não nesse caso aí que você vai ter aqui, né, na parte judicial, mas que tá ali morando, que dependendo da situação, você até consegue entrar e ver, porque como que for a recepção da pessoa, se você falar assim, troca uma ideia, né? Não, deixa eu só dar uma olhada como que tá, tal, beleza, a pessoa, em alguns casos já aconteceu da pessoa deixar. Mas e quando você não sabe o que vai ter dentro? Que te espera. Mas é que normalmente a gente não espera. Não tem como. Não tem como. Normalmente não tem como não tem como entrar. Não tem, né? Já se prepara que você vai comprar sem ver. Você vai comprar no escuro. Com alguém lá, você tentou conversar. Muito difícil. É difícil, né? Ou a pessoa ela já é hostil com você. Quando você chega... Porque ela recebeu Ela já sabe que tá ela uma coisa sabe acontecendo. Ela te vê, não te vê com bons olhos. Né? E também a gente faz o estudo de viabilidade, mas nem sempre a gente consegue arrematar. A gente tem o stop, né? Até tanto a gente vai. Depois disso, pra gente não é interessante. Isso é legal de falar. Como que é lá na hora mesmo, assim, do... Bom, na hora do leilão, e aí que entra realmente uma mentoria para você conseguir fazer a arrematação. Cada modalidade é um jeito, vai acontecer alguma coisa diferente, tá? Então, lá na licitação aberta, depois do prazo que está no sair da caixa, vai iniciar a fase... A pessoa pode colocar valores lá, tá? Pode dar os lances. Pode dar os lances. Mas, a partir do momento que encerra aquele relógio que tá na caixa, começa-se um ao vivo. E aí, é o carinha lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, imóvel em Campo Grande. Tem site que é assim. Tem site que é assim, tem Liloeiro que é assim, ou que é eletrônico. O tempo tá ali correndo, lote a lote ela vai passando. O que a gente faz, tá? A gente, no estudo de viabilidade, a gente, até aqui pra gente é interessante, mais que isso a gente sai.
Cara, mas nossos alunos é o seguinte, ele quer arrematar. Já pegamos. Já pegamos um cara que foi mais 12 mil do que a gente tinha falado, porque não é meu, é meu. Porque é questão do ego também. É o ego, é o meu. emocional de ganhar. E aí, É complicado, é complicado. Provavelmente vocês têm aí no módulo de vocês essa questão do emocional, né? Tem que ser. Sim, a gente que ser tem, cirúrgico. aham. É cirúrgico. Cirúrgico. Gente, eu não sei como Não, que esse móvel vai estar. Até na questão do abrir, peguei a chave, entrei. Meu Deus. Exato. Você já Que tá é perdendo 12 isso? mil, você já Porque entrou ali, perdendo. apesar de estar ali no computador e tal, você não tá jogando um tigrinho, né? Não. Tanto é que nosso estudo de viabilidade, a gente faz as contas da metragem, o pior cenário. No pior cenário, quanto que nós gastaríamos? É 20 mil? Então a gente já coloca o nosso, se gastar menos, maravilha. Porque a gente precisa entender que o Trabalhar com papel caos. aceita tudo, né? Exato. O papel aceita tudo. Mas aí, na realidade, e aí? Como isso aqui vai ficar de E outra, na realidade, quando você se vê com problema, você vai ter que resolver ele. É o que eu sempre falo, o problema agora é nosso. Ah, o seu Juan não tá passando essa fiação, tá entupido. Troca o... Eu preciso fazer a luz ligar na sala. Exato. Como eu vou vender? Exato. E a nossa estratégia para o lance é não dar lance antes da hora. Entendeu? O lance, ele começa aí 15, 20 dias antes. Ele abre-se para lance. Lembra quando a gente falou para vocês que a procura do leilão ela tá maior? E gente fazendo... Tá maior. Que o cara começa 10 dias antes, ele começa a dar lance, aí o outro dá lance, aí o outro dá lance. Ele Quando mesmo entra, estragou o negócio dele. Cara, a gente tá vendo o nego arrematar no valor de mercado. Você fica leiloeiro. Aí não compensa. É uma falta de informação. Ou talvez porque a pessoa ela quer entrar no jogo. Exato. Mas não soube jogar o jogo. Exato. Inclusive, nós estamos nesse ciclo. No ciclo do jogo mal feito, mal jogado. Porque até o Aran, né, que a gente conversou muito com ele sobre isso, que a gente estava com algumas dúvidas, e ele disse que ele está no leilão há mais tempo. E aí ele falou que tem um ciclo. O ciclo das pessoas que entram no leilão, arrematam equivocadamente, faz muitos maus negócios, e aí vem aquela outra, né? Como a gente tá na onda de o leilão é bom, o leilão é bom, o leilão... daqui a pouquinho a gente vai estar, o leilão é ruim, eu tomei prejuízo. A questão é o que eu falo. Só que daí é a oportunidade. A oportunidade. Quem sabe fazer negócio de fato. Exato. Saiu a matéria, são 500 mil corretores no Brasil. Então, isso tudo reflete, né? Tá interligado. A quantidade de novos corretores, a quantidade de novas pessoas entrando no leilão, a quantidade de novas pessoas entrando no mercado de capital, na bolsa. Então, a quantidade de CPF que entrou ali na B3 no ano da pandemia foi absurdo. Então, assim, é muita gente colocando a mão, assim, em muita coisa que não sabe. Exato. E é o ciclo. Os precoces que a gente faz. Exemplo, na bolsa, começou a subir, as pessoas... Eu comprei por 10, agora tá 30. Aí eu vou e falo pra ela, ó, eu paguei 10, agora tá 30. Ela fala, tá 30? Então eu vou entrar. Aí ela entra, só que Nossa, ela entrou no pior quero cenário. fazer. E aí vai, só que aí vem o ciclo. Aí ela, no desespero, cai pra 17, só que eu paguei 10, eu ainda tô bem. Aí ela fala, eu paguei 30, tá 17, senão eu vou perder mais. ela vende. Aí, enfim, no fim das contas, meio que o dinheiro ele vai voltar para quem sabe lidar com o dinheiro. Exato. E é o ciclo. Exato. Igual o momento, né? A gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo para a gente conseguir arrematar. Hoje a gente não arremata imóveis de mais de 150 mil, porque nós estamos num momento que o nosso governo é um governo assistencialista. Sim. Então, inclusive, até para o financiamento imobiliário, Minha Casa Minha Vida, poxa, tá saindo aí em 15, 20 dias. Um SBPE tá dentro de 30. Mas o valor da venda ou o valor de arremate mesmo? Arremate. Esse 150 aqui que vai refletir com mais nosso lucro, tudo que a gente vai gastar, é o mal que a gente vai vender no máximo dentro da Minha Casa Minha Vida. Exato. Não vai passar ali de 350 mil. Não, de jeito nenhum. Hoje a gente prefere, tá, por um perfil nosso, trabalhar com mais imóveis de menos valor do que eu ficar com um imóvel ali de 1 milhão parado. Hoje nós temos 6 imóveis. 6 imóveis. É a nossa mentalidade em relação aos empreendimentos. Por isso e que até a gente bate visando tanto no econômico. E até para os investidores, nossos clientes investidores, que às vezes a pessoa tem a informação de que, não, eu preciso comprar um de 500 mil para poder de fato ganhar um dinheiro ou ter ali um retorno na locação. Sendo que o imóvel econômico, hoje, ele tá dando muito mais retorno. Exato. É igual você falou esses dias, né? A gente tem gente que só quer jogar uma varinha, uma isca. A gente tem 6. Entendeu? E vamos imaginar um cenário, trocaram de posição aqui com a gente. Agora vocês não sabem nada, vocês estão começando no leilão. Por onde vocês iriam começar?
Que tipo de leilão? Para onde vocês iriam? O que vocês iriam pensar, estudar, tentar? Eu iria imóvel? inicialmente, tá? Leilões extrajudiciais, principalmente pela Caixa, porque os outros bancos também te dá. Tem também os imóveis, mas lá é um pouquinho mais complicado até de entender, porque tem imóveis que cabem financiamento e outros que cabem parcelamento. Já no da Caixa é certeiro, se cabe financiamento, só financiamento não tem a figura do parcelamento. Começaria por apartamento. Começaria por apartamento em licitação aberta, porque a licitação aberta, as dívidas não acompanham o imóvel. E por que apartamento? Porque nós já percebemos que apartamento normalmente está vazio, não tem morador. Porque corre ali no condomínio, a pessoa recebe. Olha só como Olha só como que é. Olha só. A pessoa Porque ela tem os recebe- vizinhos Exato, ali, tem uma a pressão vergonha. social. Pressão social. Cara, todos. Isso é muito Acho legal que de um falar. só que não, mas todos os nossos alunos que arrematou apartamento chegou lá, não tinha ninguém. Porque o cara que tá na casa individual na rua, ele não tá nem aí. Tá nem aí, Não. ninguém sabe da minha vida. É. Entendeu? E outra, quando E a reforma chega, também, né, né, do quando apartamento. chega essa questão da Caixa, o síndico fica sabendo. Entendeu? Então já não é mais só você e a Caixa, é você e a Caixa e o síndico. Você já tem uma Já prestação tem de mais conta um, ali. Exato. Entendeu? E aí Exato. o síndico, se o síndico tá sabendo, tá todo mundo sabendo. Ah, daí entendeu? a fofoca rola, né? Aí o zelador tá antes que eu sabendo, o saia. porteiro tá sabendo, o porteiro, jardineiro tá então. sabendo. E a questão da reforma também é 50% mais barato porque não tem a parte externa, né? E também uma dica estrutural, né? super importante, não entrem depois do estudo de viabilidade em imóveis que você vai ter aí de um retorno de 50 mil reais, porque fica muito justo. Você tem que pensar que você tem ainda o financiamento A gente e as sempre taxas de joga, né, condomínio. pra ganhar no mínimo aí 50 mil, 60 mil, porque se der alguma coisa, gente, vocês ainda tem uma margem ali no último pra poder correr atrás, entendeu? Porque às vezes no seu estudo de viabilidade, pô, 30 mil é bom, é legal, claro que todo mundo quer. Mas e se o cara não sai? Você vai ter que gastar com o judicial, advogado. Agora você tá pagando pra trabalhar. Sim, É, não compensa, né? só pra viver a experiência. E é uma Tá pagando só experiência pra cara. viver. Uma Só pra viver a experiência- uma Só pela experiência adrenalina. experiência, dor de cabeça, tudo. Mas é isso, eu queria agradecer a presença de vocês. Acho que pra gente, assim, a gente não sabia praticamente nada. Tudo que a gente colocou de pergunta aqui, que a gente teve que ir atrás, né? Estudar. Aham. Coisa que a gente acha que é e não é. Aham. Então, é muito bom, assim, Até tudo que eles desmistificar a trouxeram. questão do leilão, entender o que foi feito de regras novas, né? O que mudou. Porque, Essa segurança para quem vai entrar, né? Então, porque pra talvez a arrematante. gente ainda fica muito preso no que era antes, entender que muita coisa mudou, que não é porque tem gente morando que você não consegue. Não, você consegue sim, você consegue tirar o cara, né? E às vezes não passar por uma medida sua ali, eu vou armado para poder inibir. Não, porque acontecia não. muito E aí isso você perde, antigamente. tá? E se ela conseguir. Só um detalhe no que você falou. provar Que isso você daí, coagiu, aí a justiça vai te dar, vai ficar 2 pés atrás. Isso, né? isso. Então, eu acho que foi muito rico Sim, em muito informação. esclarecedor. Exatamente. Só Muito queria deixar um obrigada. recado aqui, que eu sempre falo que investimento no mercado imobiliário é você comprar apartamento na planta, tá? Você comprou, a incorporadora vai fazer, daqui 3 anos você vai. O resto, gente, é trabalho, tá? Se você exato. for fazer construção, você vai trabalhar. Se você for fazer leilão, você vai trabalhar, não adianta. Investimento é deixar o dinheiro parado. E as Inclusive, outras eu até coisas é tive trabalhar. uma pergunta, até uma gerente de construtora falou: por que vocês não investem em leilão? Você já pensou em leilão? Eu falei, não quero ter trabalho. É isso aí. É isso. Eu falei, não, eu vou comprar aqui na planta mesmo. Exato, tudo certo. exatamente. Falei, ela Que é falou, muito bom porque eu também. tô estudando muito. Eu falei, e estuda? Eu falei, porque você precisa realmente estar por dentro do que você pode, do que você não pode. e são perfis, né? Eles deixaram bem claro que na questão do trabalho deles, eles tinham ali o tempo que eles podiam se Perfeito. dedicar. Exato. Tem o tempo, tem ali o perfil para ter a aprovação, então E principalmente casou muito gosta bem na de realidade fazer de isso. vocês. De repente, na nossa, não vai casar tão bem. Porque a gente tem. Ó, Outras pra vocês terem uma demandas, ideia, antes de vir pra cá, eu passei em obra, comprei mangueira. Verdade. Olha aí, Aham, O pintor e o eletricista lá. Porque senão não vai andar e você não vai conseguir vender. E eles são assim, eu até postei esses dias um áudio que ele falou, Yara, eu esqueci de um detalhe, eu esqueci que precisa de andaime, sem andaime eu não consigo fazer nada. Só um detalhe numa segunda-feira. Eu falei, então você desenrola, porque você não me avisou. Ele desenrolou, foi lá, mas assim, então são é assim, detalhes que são são trabalho, diários. é uma Você coisa tem que que vai estar se pronto, dedicar. porque vocês vão sair daqui e provavelmente já vai ter coisa aí no celular. Com certeza, com Então- certeza. Que a gente tá com 3
obras em andamento. Né? Eu fiz muito assim, anteriormente eu fazia muito a questão de... eu vendia para o meu investidor e a gente reformava ali, colocava para locação por temporada. Então, ele demanda muita energia em relação a isso. Nossa. Então, eu consegui acompanhar várias obras, assim, e eu falava, meu Deus, isso não acaba. Não acaba. Não acaba, não tem fim. Porque além da sua energia na questão de ter que resolver o problema, você precisa também ter a visão poeta do negócio ali. Porque você precisa deixar ele bonito, ele interessante. Então, não é só, vou fazer um gesso, uma iluminação. Não, ele vai além disso daí também. Tem que gostar de obra, viu? E tem que gostar de obra. Tem que chegar lá, vai estar com as paredes tudo lixando e você vai sair branco. Tem que ser feliz Aí você também isso. faz orçamento e fica a tarde inteira lá, mas não tem onde sentar. Você senta no chão. E é muito importante a gente ver. A gente consegue ver, sentir que vocês gostam realmente disso. Nos encontramos. Isso que eu ia falar agora, vocês se encontraram. Olha, eu e ela, a gente tem o mesmo cargo no serviço público e eu achei que eu tinha me encontrado lá, tá? Mas realmente, depois que a gente começou a lidar com os problemas do mercado imobiliário, aí sim que a gente viu que a gente... Pô, a gente acorda 5 horas da manhã, às vezes, para receber o cara 6 horas, feliz, tranquilo. E quando você alinha obra sem felicidade, meu amigo, é a receita do fracasso, com certeza. Esquece. O mercado imobiliário, ele é muito isso. Você precisa amar. É verdade. Exato. Você precisa amar. Independente do segmento que você tá. Você precisa amar ele. É verdade. Como que tá em relação à mentoria, para deixar o recado pro pessoal? Se sempre tá aberto, se é em períodos, como que tá? Então, nossa última mentoria, nós abrimos 10 vagas, todas preenchidas em 2 dias. Graças a Deus. Daqui 20 dias, nós vamos fazer uma nova mentoria, porque como que acontece a nossa mentoria, tá? Tanto é que nós vamos vir com outro tipo de mentoria, porque a gente não tá... Graças a Deus, nós não estamos conseguindo abranger todo mundo, então vai vir uma outra, num formato diferente, essa próxima turma, a terceira turma que nós vamos abrir. Essa mentoria individualizada, a gente começa realmente da parte teórica até a sua primeira arrematação. Ana, mas eu não estou preparada para arrematar agora. Não tem problema, você tem o prazo de 12 meses para fazer essa arrematação. Nós fazemos toda a aprovação de crédito, nós deixamos todo o estudo de viabilidade feito. Não arrematou no primeiro, não arrematou no segundo, não arrematou no terceiro, não tem problema. A gente vai te acompanhar até a sua primeira arrematação. Entendi. Porque às vezes a pessoa quer o conhecimento... Tempo de 12 meses ainda. Exato. Tem o conhecimento, mas não tem a possibilidade. O primeiro medo ali do primeiro, né? Viu que o negócio... Exato. A gente até tem um aluno lá de Anápolis, Goiás, que a gente vê que o cara, ele é dono de uma construtora, ele sabe tudo, mas ele... Sabe aquela coisa de você acompanhar? Exato. Falou, eu tô aqui, que eu sei o que vai... Se acontecer isso, o que eu vou fazer? É isso. Exato. É isso aqui. Exato. Eu já passei por isso. Então, a gente trabalha muito na questão da mentoria nisso aí. Claro que agora, na terceira turma, a gente vai lançar curso gravado, mas aquilo que eu falei no início, curso gravado é uma coisa que você pode conseguir. O que você não pode conseguir realmente é o apoio de psicológico mesmo. De você tá ali. Mas é psicológico. É o suporte. Se acontecer alguma coisa, eu sei que eu posso ligar, vai falar o que eu preciso. Ô, Yara, você tem o gesseiro? O que eu vou fazer aqui? O que você acha que eu... É assim que é? E agora? O que eu faço? Olha, eu preciso trocar a pintura e eu preciso trocar todo o piso. O que você acha que eu faço primeiro? E aí, a gente vai o piso, depois a gente vai uma coisa é fazer cima. Ali a arrematação, outra coisa é o processo da... Exato. Porque às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não sabe fazer o negócio. Inclusive, né, de um deles, a gente acompanhou todo esse trâmite e a gente está fazendo um negócio para venda, né? Para venda, um apartamento da MRV. Um apartamento da MRV, ele arrematou, fez todas as reformas e agora tá vindo uma cliente que veio por mim, que quer um MRV, e eu ofereci o dele, ela vai vir aqui para ver. A gente acaba englobando tudo isso. Exato. Inclusive, a nossa mentoria, a gente divulga nos nossos Instagram, tá? No Instagram é Yara Borges e Juan Borges. Ali também tá, né, tudo certinho, para a pessoa ter acesso. Aqui pro pessoal encontrar. Fechou. Ótimo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não, a gente quer agradecer. Foi muito obrigada, viu? A gente encontrou eles, né? Mas assim, parece que já. Verdade, já papo gostoso, já fluiu tinha, legal. Mas eu já te vi algumas vezes, com certeza. Eu ia Acho em que ela eventos. Faz bastante patrocinado Isso, também, você também aparece. Gosta de gastar um pouquinho no Instagram. Isso, eu já te vi várias vezes. Agora responde. Eu sou como eu sou no Instagram, pessoalmente, é do meu jeito que é no Instagram? Sim, na verdade, no Instagram você parece um pouco mais séria. Né? Você parece... É isso, né? Como o papo foi bom. Mas eu tô falando porque a gente teve um atendimento esse final de semana
E a cliente era minha seguidora, né? Mas assim, eu não sabia, ela nunca veio falar comigo, mas me segue ali já tem algum tempo. E eu vi que ela chegou, ela tava um pouco nervosa, assim. Eu falei, nossa, deve ser do jeito dela, né? E o negócio foi desenvolvendo e ela puxando assunto, conversando. Aí no final, na hora de tirar a foto ali da compra, ela, nossa, você é igualzinha no Instagram. Ela falou, porque eu te sigo do mesmo jeito que você no Instagram, você é pessoalmente. Aí eu falei pro Leandro, olha como as coisas Gente, a gente fica abismada. e como a gente precisa ser, de fato, verdadeiro. Exato, na exato, minha informação, exato. na minha postura. Exato. Porque às vezes a pessoa te segue no Instagram e ela vai ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente. E às vezes você fala, putz, a pessoa no Instagram é de um jeito, mas pessoalmente ela não é. E aí você é profissional, mais séria, né? Mas aqui a gente tá no bate-papo. Mas é muito legal. A gente tem visto. Aproxima, né? Aproxima Demais, gente. Tem gente falando sobre meu casamento. Aí, A gente conhece. A pessoa, não, vocês vão casar, não sei o porque quê. se identifica. E eu fiquei. Vocês, a gente cria familiaridade. Exato. Conexão. Eu tive um problema de saúde, inclusive na semana da mentoria, que me deu Do lançamento. Isso, da mentoria, que eu não conseguia falar. E aí uma pessoa chegou em mim e perguntou: e aí, você melhorou da garganta? Gente, de onde eu conheço essa pessoa? Como que eu sigo do Instagram. Mas muito obrigada, a gente agradece muito. Pra gente também é uma honra, né? Ainda mais estar com um casal que também leva a questão do conhecimento, da informação, de divulgar e de não ter medo de entregar conteúdo para as pessoas. Conteúdo de valor. Achar que agora vai ter mais gente fazendo, vai piorar pra gente. Pelo contrário, a gente quer fortalecer o mercado de Campo Grande. Exato. E a gente enxerga que tem essa brecha, né? Na questão de... E outra... Gente, quando você começa a querer só pra você, você para de transbordar na vida das pessoas, sabe? E o mais importante é o que a gente tá falando. Não é o lucro, não. É realmente a gente ter a prosperidade. Porque para vocês também tem um valor de olhar e falar assim, ó, meu mentorado, ele conseguiu, agora ele tá fazendo. Exato. Não tem preço, Exato. né? Além dos colaboradores. Eu transbordei tanto, eu tô transbordando tanto que a outra pessoa, ela tá conseguindo prosperar com o meu Você conhecimento. sabe por quê? Só um detalhe, sabe por que a gente decidiu lançar a mentoria? Porque um colega de serviço nosso arrematou só com conversa. Olha aí, ó. Só com conversa. Não sei o que isso aqui. Não sei o que isso aqui. Não sei o que isso aqui. Ligava pra gente. Acabei de arrematar um. Falei, não acredito, cara. Eu não acredito. Que bom. Muito legal. Eu vi um vídeo ontem falando sobre método. Método que é o que vocês criaram o método, mas está baseado no resultado. Então, quando vocês têm resultado, verdade. vocês têm Exato. método. Exato. Agora é só replicar o método. Exato. E acabou, tá feito. Exato. E Então, é bom isso. demais. Sigam eles nas redes sociais, se inscreve no nosso canal. A gente está num desafio de 100 inscritos. Legal. A gente Gente, vê lá, ajuda, gente. Eu vou ver o pessoal recebendo placa, 100 mil inscritos. É legal isso, mas a né? gente tá nos 100 inscritos, nós Sem vamos só chegar. 100 inscritos. É isso. Espero que você tenha gostado. Sim. Vocês também estão nos acompanhando, sigam eles lá e até o próximo episódio. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Obrigado.